Existe, Diego, mas na maioria das vezes é o contrário, tá? Vamos especificar melhor. A maioria dos projetores tem a experiência fora do corpo, mas na vigília não tem a clarividência e nem a mediunidade aberta. Isso é visto facilmente na literatura de projeção astral. Pode olhar, Sylvan Muldon, Robert Monroe, Robert Kruka, os grandes autores, nenhum deles era médium, pelo menos ostensivamente, era mais anímico. Agora, é possível, numa saída do corpo, por orientação dos mentores da pessoa, que eles mexam energeticamente no campo energético e nos chakras da pessoa, os para-chakras lá, e na volta a pessoa fica um pouco mais sensível. Isto é possível. Agora, na média, é exatamente o oposto, Samuel. Tipo, o desenvolvimento da mediunidade em alguém ou dos chakras acaba facilitando as saídas, tá? Por isso que havia confusão no passado de que a projeção seria mediúnica. Não, a projeção é anímica. A maioria dos autores de projeção não são médiums, mas um médium tem uma facilidade grande, porque para ser médium o campo energético dele tem que estar mais solto. Então a abertura da mediunidade tende a favorecer a projeção, mas tem um monte de médium que tem medo e não aprofunda isso. Agora, pode acontecer na projeção da pessoa voltar um pouco mais sensível, mas na média é o contrário, é o desenvolvimento daqui e acabar levando a algo lá. Agora, tem uma exceção nisso, Samuel, as EQMs, experiência de quase morte, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico consegue trazê-la de volta. E aí aquelas narrativas clássicas de saídas do corpo e tal, dentro desse contexto, lá desde a década de 70, com o pioneiro Dr. Raymond Moody Jr., né, o livro Vida Depois da Vida, depois o Dr. George Gordon Rich, Voltar do Amanhã, e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Michael Sabon, Carlos Oz. Eu pesquiso isso desde a década de 80, porque é uma das áreas que mais me interessa. E hoje na internet, no YouTube, tem um monte de canais falando de EQM. Tem um ótimo que se chama no Brasil, Afinal, o que somos nós? Excelente, né? Mas eu pesquisava isso desde antes da internet, na literatura clássica. Então, o que se observa em muitos relatos de EQM com a passagem do tempo depois? A pessoa acaba desenvolvendo algum tipo de sensibilidade que não tinha antes. Parecia que quando ela voltou, ficou algo meio mais solto de alguma forma. Tem um livro da Deborah Diamond que se chama Poderes Inexplicáveis Após Experiência de Quase Morte. A editora Pensamento lançou o livro aqui. E é Deborah Diamond. E ela faz um apanhado das pessoas que não tinham estas sensibilidades, passaram por uma EQM, os anos se passaram, a sensibilidade abriu. Quer dizer, aí vai ao encontro do que o Diego está falando. Algo lá rolou e despertou aqui, mas não é a média, é exatamente o oposto. Beleza, agora a pergunta da Priscila, e depois a gente vai passar para a Marisa, e aí a pergunta de vocês. Vamos lá, Priscila. Professor, muitas pessoas acham, tem esse mito que pessoas especiais com dom fazem projeção astral. Para quem está nos ouvindo agora, que não tem essa projeção astral consciente, como trabalhar para ter essa lucidez no dia a dia e fazer a projeção astral consciente? Então, e é o que a gente estava falando antes, não tem pessoas especiais que têm projeção, isso não é algo especial, isso é algo do potencial humano. Agora, se vai desenvolver ou não, depende de várias condições. Fael, Samuel, por exemplo, não precisa ensinar uma criança a respirar, ela já nasce no automático respirando. Agora, essa criança se torna adulta, se ela estuda yoga, ela pode usufruir melhor do ato de respirar para outras coisas. Houve um desenvolvimento, o potencial estava ali, mas se ela estuda yoga, ela desenvolve. A saída do corpo é a mesma coisa, o potencial existe. Se a pessoa estudar e desenvolver, ela vai usufruir melhor de uma capacidade que é de todos, não é especial, ela é de todos, mas nem todo mundo aprofunda para abrir. Então, o que eu aconselho? Duas coisas. Primeiro, leitura sobre os livros principais de saídas do corpo. Não é para ficar preso nem em nomenclatura, nem no que o autor X ou Y falou. Não fique refém de autores, porque cada um tem um jeito de explicar as coisas de acordo com o seu ponto de vista. Estudando as obras principais, Samuel, ao longo de meses, não é da noite para o dia, você ganha uma visão de conjunto que te dá segurança. Você sabe que, na maioria das vezes, pelos relatos, vai acontecer mais ou menos parecido com o que está te rolando. Então, o medo some. O que era sobrenatural se torna natural à medida que você vai aprofundando. E eu trabalho com um grande público com isso há anos. A maioria estuda muito pouco da área de saída. Quer a saída, mas não corre atrás. E outra, ninguém vai conseguir sair do corpo
consumindo conteúdo de internet, que é periférico, é fragmentário, ajuda pra caramba, mas não é a pesquisa. Imagina o Saulo, está estudando medicina agora, como é que o Saulo vai fazer um curso de medicina online, cara? Ele vai ter que ralar, embora ele possa pegar coisas complementares na internet. A saída do corpo, mediunidade, chakras, a mesma coisa. É autodesenvolvimento. A maioria das pessoas que fala, eu queria e não tem lucidez. Pode olhar, pesquisou pouquíssimo, conhece quase nada do tema que ela está querendo, então é importante a leitura perto da hora de deitar, para acostumar a mente de que todas as vezes que ela vai deitar, abre a possibilidade de ir para o lado de lá. Leitura, aí a pessoa vai falar assim, Rafael, quanto tempo eu devo ler? Que tal a vida inteira? Porque ela vai ter que deitar toda noite, mas as pessoas são assim, essa técnica aí, quanto tempo? O tempo que precisar, de acordo com o que a pessoa quiser desenvolver. Ninguém vai desenvolver nada disso da noite para o dia. Isso demanda tempo, aprofundamento das coisas. O segundo ponto importante, Samuel, quando uma pessoa vai deitar e fecha os olhos, enquanto o sono não chega, ela fica em looping com as imagens do dia a dia, todas relativas a esse plano, seja a memória da infância, seja o boleto para pagar, as coisas daqui estão gravitando em volta, tá? Então, veja o paralelo que eu faço. Você acorda de manhã, não é hora de pensar em projeção, você está indo para o mundo trabalhar, você precisa prestar atenção no trabalho, no tráfego, em tudo. Então, na hora de entrar no plano físico, esqueça o plano astral. Na hora de ir deitar, esqueça do plano físico, porque está para mudar a frequência. As pessoas não mudam essa chave. Ela deita para dormir ainda com o mundo físico na mente. Isso trava ela aqui, mesmo que ela esteja estudando. É uma das causas principais. Então, o que a pessoa poderia fazer? Eu vou me deitar. Durante o sono, pode rolar uma experiência dessa. Eu quero estar atento a isso. Eu vou ler um pouquinho para dormir pensando nessa possibilidade. Deixa eu dar um exemplo. Se assistir um filme, dorme logo depois, sua mente fica em looping com as imagens do filme. Está preocupado, vai deitar, sua mente fica girando em torno daquilo. Então tem que limpar a mente e prestar atenção no novo ambiente onde você quer entrar. As pessoas não fazem isso. E outra, faz uma técnica, um exercício e dorme pensando no boleto, no dia a dia, e não vai funcionar. Essa é uma das coisas que eu tenho observado. Então seria... deixa eu dar um outro exemplo. Como a gente libera formas mentais, formas de pensamento, daquilo que a gente pensa normalmente. Samuel, você está de olhos fechados, com fragmentos de memória do dia a dia aqui gravitando. Isso produz milhares de caquinhos de formas mentais, como uma espécie de fuligem psíquica em volta da aura da cabeça. Na hora que você sai, Fael, dentro do campo energético, você está imerso nessa poluição psíquica, gravitando dentro de uma aura onde só tem forma mental do plano físico. A lucidez cai e você, se tiver uma saída, não vai dar grande coisa. Então, precisava que na hora de deitar, a pessoa tivesse cheia de pensamentos sobre o extrafísico. E aí a leitura ajuda ela, meditar um pouco, né? Uma coisa que eu faço com frequência, energizar minhas mãos na hora de deitar, todo dia, usando minhas próprias mãos como eu vou deitar, deixa eu energizar as mãos, porque se eu precisar dar um passe lá, eu já estou pronto daqui. Veja, já estou com o pensamento para lá, posso estar cansado, isso não afeta meu dia a dia, eu estou saindo do dia a dia entrando para dormir, eu vou esquecer do mundo físico, vou encher minhas mãos de luz, ou um dos chakras, por exemplo. Outra, vai fazer um exercício, faz sentado, não faz deitado. Deitado você dorme, faz sentado um pouquinho, depois espiche, dorme na posição que quiser, lentamente para que o efeito aconteça logo depois. Uma pessoa, Samuel, pode desenvolver assim, deita e dorme e acorda lá fora. Ela está tendo consciência, não precisa ser inteira, né? Se ela tiver consciência no meio, isso é o que interessa. E a memória daquilo. E mesmo que ela não lembra, se ela tiver lucidez lá, ela pode ter aprendido um conteúdo que veio com ela. O cérebro não acessa, mas está dentro dela. No dia seguinte vem como intuição, inspiração, novas ideias, como se fosse sua. Não, nada fica perdido. Mas para poder captar informação, você tem que estar lúcido. Mas as pessoas não estão lúcidas nem dentro do corpo, cara. O Saulo fala uma coisa há muitos anos que eu também concordo, que a tua saída do corpo começa na hora que você acorda. Que ele está querendo dizer o seguinte, a maneira como você leva o seu dia vai ter repercussão à noite, tá? E eu estou querendo dizer que ao entrar no mundo físico, você precisa prestar atenção nas coisas, trabalho e tudo. Agora, o nível de consciência pode ser qualificado para que você, ao deitar,
possa tranquilamente usar a experiência do dia, aprimorar e falar assim, agora deixa isso em stand-by porque está na hora de virar para o outro lado. As pessoas não fazem isso. E muita gente reclama, não tem saída, mas não corre atrás em nada dessas coisas que eu estou falando aqui. Estava na rua com minha avó, Beata, parada assim na rua, assim. E estava passando a procissão do candomblé, que era bem comum, que, por causa do preconceito, né? Era muito forte naquela época, assim. Então eles faziam procissões assim nas ruas. Rapaz, minha mãe simplesmente incorporou. Quando minha avó procurou, ela já estava lá no meio dançando, minha mãe. 15 anos. Minha mãe. Aí, a partir daí, a mediunidade da minha mãe, ela foi pro candomblé e tal. Foi um problema na família isso, porque candomblé e catolicismo, naquela época ali, era... Ainda é, né? Confronto, né? Ainda é, mas era muito pior. Aí, meus pais começaram uma época, eu era bem criança, a começar a ensaiar a ida do espiritismo, e aí meu pai teve a ideia de montar um centro, começou a pensar com a minha mãe, aí desandou tudo. Andou para processo de traição para um lado, problema para o outro, briga, e a vida desandou. Não aguentaram, é muito forte o assédio é muito forte. Tem que ter muita Se você força. não tiver foco numa coisa, não estiver no quando certo, o assédio, o carro-chefe de assédio é relacionamento. Ele vai fazer com que você fique com ciúme do outro, com que fique não sei o quê, que rola uma facilidade no processo. Muitas casas espirituais, ou vaidade. Eu conheci pelo menos 3 casas em que era uma casa só e viraram 2 espíritas. Por causa de briga, de assédio. Isso pode destruir a casa, os caras conseguem pegar por aí. Pela vaidade, pela assédio, então não foi pra frente. Só que eu fiquei sabendo isso depois, assim, né? Meus pais já tinham separado, eu não ligava pra essas coisas. Com 15 anos, quando eu comecei a sair do corpo, aí depois de uns anos, eu vi eu e meu irmão, Sandro, nós fomos no casamento do meu pai e da minha mãe no astral, antes de encarnarmos. Eu, eles e um mentor da gente, que era o seu Perna Branca lá, que estava de outra forma. Nós assistimos o casamento dos nossos pais, entendeu? Tudo programado. Tudo programado para vocês estarem juntos. Aí quando não acontece o negócio, a responsabilidade fica com as pessoas que estão aqui. É assim, ela é transmitida, né? Os filhos. Sim. Acontece muito com a gente também. Porque assim, existe um grupo espiritual que fica no astral, tanto inferior como superior, com uma responsabilidade que era para ser sido feita. Então, por exemplo, minha mãe desencarnou e deixou um espírito que acompanhava ela, que provavelmente era para ter sido ajudado, que até hoje a casa foi vendida. Nós vendemos, Rafael. Foi vendida a casa e o espírito está lá. O espírito, a pessoa que comprou a casa comprou com o espírito. Recentemente começou a ter na casa uns barulhos, velho, no esgoto, muito forte, tá? E não sabe ainda o que é, viu? Aí foi tão forte, tem um vídeo do barulho, cara, que a dona da casa, que não tem nada a ver com isso, chamou minha irmã, falou, a gente está com medo. Aí chamaram uma pessoa para limpar o sistema de esgoto lá, limparam, não tem mais nada, e dentro tem mais nada, era uma fossa. Limparam a fossa inteira, chamaram um caminhão de fossa, foi lá, tirou tudo, uma pessoa abriu, limpou tudo. No outro dia, o barulho caiu de dentro da fossa de novo. Ninguém sabe o que é, velho. Fechado, lacrado o negócio lá. Então, barulho da... Então, é muito interessante. Quando chega no inexplicável, a gente tem que passar por Eu ainda acho pontos, que é um problema, mas que é interessantíssimo, E pode ser um problema também desencadeado pelo mundo espiritual, né? E esse negócio que você falou, olha, realmente chama muita atenção, porque a divisão de casas espirituais e o ataque em cima de pessoas que eles deveriam trabalhar espiritualmente, ele é muito forte. E aí cabe, você tem uma reflexão em cima de casais, de pessoas que estão juntas, que muitas vezes estão juntas no propósito. O trabalho entre, por exemplo, marido, esposa, ou um casal, ou até amigos, precisa ser muito compacto, precisam estar muito na mesma sintonia. Né? E tem que estar compreensivos. Por exemplo, as dificuldades vêm em pontos diferentes e elas atacam. Viu? Então você às vezes tem uma pessoa que é mais médium que a outra, dentro de um casal, por exemplo. A pessoa que não é médium, ela tem que ter um pouquinho mais de calma nos momentos de alteração. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, é muito bom quando você tem alguém que é médium e outro não, porque você tem um aviso de que está tendo assédio. A pessoa começa a balançar, ou começa a alterar, opa, o ambiente pesou, assim, baixou a frequência. Então, você tem um alarme. Então, você consegue... É preciso manter a frequência alta. A frequência aqui, nesse exato momento aqui, está tudo aqui.
Não é que vai dar acesso a coisa ruim aqui, não. Ela está aqui dentro. É muito interessante isso, que isso muda um pouco o conceito de pensar, olha, cuidado para não entrar coisa ruim. Não, a coisa ruim está aqui dentro. É a frequência que você acessa aqui. O que acontece? É um segundo, velho. Você está aqui numa frequência boa, não está. Quando você baixa um pouquinho o pensamento, o espírito já consegue lhe acessar. Então está aqui o tempo inteiro, não tem como tirar, porque as frequências são várias dimensões. Então o mentor, quando chega, ele chega numa frequência mais alta, e é bom que você fique ali. Se você ficar ali, às vezes você fica até invisível ao espírito que está no ambiente, que ele não consegue lhe ver. No momento que você baixa a frequência, o espírito lhe acessa, porque ele consegue lhe ver. Então não existe essa coisa de fechar a porta, minha casa está fechada, não. Sua casa não está fechada, porque existe um umbral dentro da sua casa, por mais que você não goste. A frequência de umbral, ela mora em todos os lugares. O que acontece é você que está numa frequência mais alta, que não existe uma onda de frequência mais fácil que roda naquela casa, por exemplo. Há uma naturalidade a frequências mais altas nessa casa. Então, quando você entra nela, você se sente melhor, porque a frequência mais alta é mais acessível. Por isso que tem lugares que você entra, você sente o peso. Quer dizer, dão mais acesso a frequências baixas naquele lugar. Então, a tendência é que você se sinta pior ali. Mas todas as frequências estão em todos os lugares. As ondas é que quais são as ondas que você dá acesso? Cara, por isso que assim, é praticamente impossível não ser atacado em algum momento da sua trajetória, né? É impossível não ser atacado durante o dia. Não é só a trajetória, não. Pequenos ataques acontecem durante o dia. Você está aqui agora, aí você lê uma... Cara, você está aqui agora vendo os stories. Aí aparece uma história, apareceu, eu baixei minha sintonia. Da criança que em São Paulo soltou-se de não sei o quê e atravessou a rua. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Esse vídeo circulou aqui em São Paulo. Uma criancinha de 3 anos atravessando a avenida, tipo a Marginal, um negócio assim, velho. Cara, aquela coisa, a pessoa filmando, como é que consegue filmar no correio para pegar, né? E a criança passando pelo meio da rua. Aquilo baixou a frequência na hora. Então, quando você baixa a frequência na hora, o espírito acessa ali. Só que é um acesso menor. Quanto mais forte for a baixada de frequência, mais acessível você fica. Então, o que acontece? Existe megas baixadas de frequência, que é quando acontece alguma coisa que você cai muito aí dali. Existem pequenas baixadas em que você vai ficar acessível. Aí você tem que estar o tempo inteiro em vigilância com você. E aí vem um grande detalhe. Por mais que você se observe, você não consegue observar a família. A família vai baixar independente de qualquer coisa. Então, para isso, você tem que estar forte, para também, na hora que eles caírem, chegar perto e falar, e nem falar, às vezes, dar um abraço. Não, tá. Você percebeu que a pessoa baixou a frequência, dá uma ajuda para tirar ela da frequência. Então, é uma coisa que você tem que fazer junto. Se não assédio, pega alguém do lado. É o que acontece com o casal. Você tem que estar muito vigilante, falando, tô aqui, porque senão esbarra no lado para te prejudicar. O mentor está aqui o tempo inteiro, na frequência mais alta, quer dizer, acessível mentalmente. O que acontece é que não é que ele está do seu lado, ele está mentalmente acessível naquela frequência mais alta, ou quando chega do perto. O que acontece é que a gente precisa aprender a ouvir essas frequências o tempo inteiro. Quando você baixa um pouquinho, velho, e é o tempo inteiro durante o dia, você pode dizer que você cai aí umas 50 vezes por dia, vai baixando assim um ponteiro assim, só que tem vezes que baixa muito, aí é que é o problema. Tem mais uma pergunta lá no grupo dos neófitos. Estúdio Ramanueva. Uma noite, creio que me mostraram uma situação passada que me fez compreender melhor um relacionamento do presente. Eu era como uma beata, ajoelhada em oração, até que entrou um homem e me bateu muito forte na nuca. Em seguida estava eu pedindo perdão ao meu filho, pessoa da vida presente, por ter matado seu pai. Isso pode ter sido uma retrocognição? Provável. É um fenômeno retrocognitivo. A retrocognição ela pode ocorrer aqui, por hipnose, estados alterados. E ela pode ocorrer fora do corpo também. E com uma vantagem fora do corpo. Você está fora do cérebro, Fael. A rememoração é mais clara e intensa, permitindo também a rememoração dos períodos extrafísicos entre vidas. O melhor período para você lembrar, Fael, não é outra vida, é o antes dessa vida, quando você estava desencarnado. Que aí você vê o que você programou para ver se você está dentro do que você programou, a programação tua existencial. E se você está dentro do que veio fazer ou não, ou está desviado dela. E só você que vai saber. Porque está cheio de gente dando palpite na programação existencial do outro, a moda do que a pessoa acha, sendo que a programação da pessoa é outra. E não tem essa história, minha programação é melhor que a sua. Existe a programação que é ideal para a pessoa, que nunca é igual a de outro. E às vezes grupos se unem por afinidade de ideias, e aí você fala, todos têm programação existencial com aquela ideia. Pode ter, e eles podem se separar, porque individualmente cada um deles tem uma ideia diferente sobre aquilo.
Um pode ir mais à direita, o outro mais à esquerda, o outro mais ao centro, porque as pessoas têm temperamento diferente. Mas se ela está dentro da ideia que ela veio trabalhar, ela está fazendo o que ela tem que fazer, mas nem sempre é igual o que o outro está fazendo. E se todo mundo vier fazer igual, fica uma coisa robotizada. Então é legal você ter a pessoa consciente do que ela veio fazer e está dentro do que ela veio fazer. Aí ela se sente harmonizada e completa. E aqui tem uma pergunta justamente em relação a isso aqui, ó. Camila, ela quer saber sobre as cores que saem quando a energia é passada. Eu vi saindo de mim muitas cores, como se fosse um arco-íris saindo de minhas mãos. E ela quer saber como é que é feita essa doação de ectoplasma no astral. As cores, elas variam muito, né? Na hora que alguém está exteriorizando, podem sair várias cores dela. Normalmente, branco, principalmente, né? Azulado, amarelo, que é a cor do prana, vermelho, que sai do sangue. Então, é um mosaico de cores. É normal isto, tá? O que não pode acontecer é ela projetar uma energia amarronzada, acinzentada, ou muito escura, porque denota que o teor é baixo de sentimentos legais, são energias mais brutas, enquanto que energias mais coloridas envolvem aspectos do ser mais lúdico. O céu é azul, a luz amarela, sabe? A mente ela processa, e coisas obscuras tendem a sair com cores escuras. A própria mente ela refrata e formata dessa forma. Até mesmo quando a pessoa faz um trabalho fora do corpo, tipo saiu do corpo e foi lá para região ali da Estação da Luz, por exemplo. Ali é complicado, né? Pega algo melhor, a Baixa Augusta. Pega a região, mas assim, vamos dizer assim, mais intensa. Ali precisa ter um arco-íris completo, né? Cara, quanto mais gente, mais a energia fica mesclada no coletivo e acaba te influenciando, né? E você não deve mexer com energia nesses lugares se você não sentir necessidade. Sentir uma pressão, você mexe. Fora isso, vive e deixa viver. Porque eu conheci pessoa tão fanática que entrava nesse ambiente e ficava mexendo com energia. Os obsessores em volta falavam, tá provocando a gente, e eu em cima. Você arranjou um ataque extrafísico de graça, provocando. A sua ideia era o teu ego. É diferente, eu entro, estou vivendo e deixando viver. Se eu sentir algo, eu me fecho. Mas fora isso, eu estou vivendo. Então não pode exagerar. Tem ambientes que você precisa se proteger, mas tem ambientes que você tem que passar por ele de forma neutra, cara. Não, você não vive. Você não vai ficar fazendo desobsessão 24 horas por dia. Você precisa trabalhar, o metrô está lotado, você vai entrar nele, o trem, o ônibus. Vive, deixa viver. Se sentir algo, você se cerca de cores. E às vezes as pessoas elas vão no metrô, por exemplo, lógico, muita gente que é sensitiva, mas a pessoa fica tão pilhada, aqui tá ruim, ali tá ruim, ali tá ruim. A mente dela vai pilhando ela por condicionamento. O mundo físico inteiro vai estar ruim para ela. Essa pessoa ela polarizou no negativismo. Tipo, eu não vou ali porque tá pesado, não vou ali. Quer dizer, você reencarnou para quê? E você é obrigado a sair para trabalhar, cara, e entrar no metrô. Teu ego é esfumaçado dentro de um coletivo lotado. Você é obrigado a pegar ele, e ali você é mais um, você não é diferente. Você vai sentir algo, e daí? Como é que você lida com isso? Entende? É normal, só mexe se precisar. Fora isso, vive e deixa viver. Porque não tem ninguém santo, né? Não existe, tem santo encarnado aqui. Eu estava vendo um documentário na Índia, daqueles homens santos, né, entre aspas, que eles ficam ali, sim, realizando as práticas e tal, e só que eles são super humanos, eles vai ao banheiro, pedem dinheiro, exatamente. Tem uns que fumam um cigarrinho ali. Exato. Ele não tem essa. Por exemplo, tinha um yogi, ele ficava com a mão assim, ficou durante anos sem mexer a mão dele, o braço ressecou, pousava até passarinho, ele tem um controle fisiológico enorme. Aí se você olhar, não perdoa ninguém. E aí pega você, que é um ser humano normal, e perdoa os outros. Tecnicamente está mais avançado. Então não é por fenômeno objetivo que você tem um grau de equilíbrio. Só que na Índia, culturalmente, os chamados homens santos, os anacoretas, né, como era chamado, né, eles sempre foram cultuados como pessoas especiais por terem habilidades yogis especiais. Só que o desenvolvimento parapsíquico não é o despertar espiritual. Então você pode pegar alguém que faz um fenômeno incrível, mas não tem a consciência vasta. No entanto, ele é considerado um santo numa determinada cultura. Isso pode ter ocorrido no catolicismo também, lá no budismo tibetano e daí por diante. E nesse documentário eles falavam o seguinte, tem os que são tamásicos, né, que você fala bastante, e
e os rajásicos, né? Que daí eles se permitem tomar uma bebida, fazer toda uma outra coisa, porque eles dizem que precisam daquela densidade para O ajudar. Rajás, que é o que estimula a atividade, o Tamás, que é o que paralisa, e o Sáttvico, que é o que equilibra. Então, às vezes, o yoga fala assim, eu tô aqui, eu preciso de vez em quando ele tomar uma caninha para dar uma ativada, eu tô encarnado, né? E isso é normal, igual você fala assim, eu preciso tomar uma cerveja hoje porque eu tô estressado. Normal, o problema é o alcoolismo. Então, mesmo o yogi não resiste, vai lá e toma um aperitivo yogi, vamos chamar, um aperitivo indiano ali. Aí o pessoal fala, mas guru, você tá tomando um aditivo? Eu falei, cara, isso é só um pontinho, senão eu fico elevado demais. Tem que tomar umazinha para botar o pé no chão. Tem isso também. E até a questão do dinheiro. Às vezes o cara foi lá e falou, mas eles estão pedindo dinheiro, eles querem dinheiro. Eu falei, mas tem que ter dinheiro também. Tem que se alimentar. Como é que vai fazer sem dinheiro, né? Não tem como. É que o pessoal fala, se ele é um homem santo, ele não tem dinheiro. Tá, e como é que ele vai almoçar? Onde é que ele vai morar? Então ele precisa de algum recurso. Como ele não trabalha, ficar ali, o recurso dele tem que vir do público que vai até ele. Você já se sentiu perdido ou em busca de clareza na sua vida? Se a resposta é sim, o tarot terapêutico pode te ajudar. Muito prazer, eu sou Michele Molina, sou taróloga. O tarot é uma ferramenta incrível. Em vez de prever o futuro, usamos as cartas para compreender o momento presente e entender melhor as escolhas que ainda temos pela frente. Também não posso deixar de mencionar que esta prática pode ser utilizada como uma ferramenta complementar às terapias convencionais que você já utiliza. Afinal, o tarô vai revelar o lado luz e o lado sombra da sua questão para que seja trabalhado e você possa ganhar autonomia sobre si e sobre sua vida novamente. Cada leitura é personalizada e juntos vamos, através das cartas, descobrir mensagens valiosas e direcionamentos para os caminhos da sua vida na sua questão. Se você está pronto para permitir que o tarô te traga direcionamento, entre em contato comigo, eu estou pronta para te ajudar. É bem legal que a gente falou antes da gente começar sobre isso, né? Sobre as firmezas, as tronqueiras. E você tem as suas lá e eu tenho as minhas em casa da esquerda, né? E é lá mesmo que eu vou quando ele tá na minha esquerda quando eu gravo. Tá na tua esquerda. Eu reconheço, por sair do corpo, a força desses caras. Eles existem, são fortes e são respeitados. O respeito é assim, por medo. Na verdade, eles têm medo, temerários. Firmeza, né? Os caras têm medo dos caras. Mas sabe o que eu penso, assim? Às vezes as pessoas elas querem ter a propriedade de algum vínculo religioso. Você tem uma outorga muito grande para falar sobre a Umbanda, porque justamente você trabalha lá, você vê. Eu direto, assim, é constante isso. Eu saí do corpo, tava voando no lugar, pousei num lugar assim, que tinha meio estranho, as construções assim. Vê que interessante isso. Aí tinha um cara pescando, velho, sentado assim. Ele passou, falou assim pra mim, eu passei assim meio desconfiado, né, mas passei distante. Manda um recado para sua mãe, diga para ela que a gente não esqueceu dela 1 ano antes da minha mãe desencarnar. Aí eu andei mais um pouco, tinha um senhor negro, falou também, fala que nós não esquecemos ela. Era o marinheiro dela e o preto velho dela. Eu não sabia nem o que era isso, velho. Direito no marinheiro, tipo. E o marinheiro sabia, tem um jeito, né? Eu vi, eu nunca tinha visto. Assim, um padrão disso, porque é uma linha de frente, eu também. Os dois são linha de frente. O preto velho é um pouco mais sábio, normalmente um pouquinho mais acima, mas o marinheiro é linha de frente, pode ser considerado Exu. É que a gente tava conversando no caminho, ele veio me perguntando sobre essa hierarquia que tem, né? Aí eu fui explicando, o preto velho ele é o ápice da sabedoria ali, né? Ele é o arquétipo da sabedoria, tem aquela coisa da humildade, né? Mas é tipo sábio. O caboclo, você falou e é verdade, de tempos em tempos ela bota um arco atrás, velho. O cara, ele tem que ser... Você vai mexer com um cara desse? Ele é quase um Exu mesmo. Sai luz, eles botam uns negócios na ponta da flecha dele que bate e explode. Ninguém mexe com um cara desse, nossa, é um monstro, velho, gigante. Tem caboclo que tem a energia, isso eu falei até recentemente, é quase um Exu. Se não for um, entendeu? Então, você vai ver, eles estão na linha de defesa. Dificilmente você vai num local, seja qual for, não vai existir um índio ou numa casa espírita. Sem exagero, pelo menos 50% dos mentores de linha de frente são caboclos. Pode ver, são caboclos. E eles são espíritos que, depende, né? Eu trabalho com 2. Assim, 2 fisicamente, assim, nos lugares. Mas é aquela coisa, não tem muito
muita piadinha, não tem muita... isso aqui pronto, entendeu? Eles são, porque exatamente pelo tempo, o tempo a seriedade com que eles trabalham, né? Se o cara fizer uma piadinha com ele pula a piada e vai pro papo sério. Eles são mais, eles são, tanto que eu lembro de uma vez, tinha uma pessoa que eu trabalhava como doutrinador em centro espírita uma época, né? Aí tinha uma pessoa que não deixava o espírito vir. Aí o caboclo chegou e começou a balançar a pessoa começou a balançar uns 15 minutos do desenvolvimento, imagine, até que ele destravou e falou, pô, eu ia te balançar o dia inteiro, mas você ia deixar eu vir. Assim, quão sério os caras são, assim, essa foi o máximo de piada que eu vi dos caras. Ele começou a balançar o médium, mas o médium falou, que médium fechado. Falou, não deixa vir, tem que abrir. Ele deu uma bronca na pessoa, que falava que o problema do desenvolvimento da pessoa é porque ela travava a presença. Então, antes de tentar falar, ele pegou e ficou balançando a pessoa um tempão. A pessoa não conseguia parar de balançar, ficou um tempo se balançando assim. Teimando ali. Até ele deixar ele conseguir falar. O pessoal tá perguntando aqui sobre o Guardião da Rosa Cruz, o que ele falou sobre o Guardião da Morte. Acho que foi os Exus, né? Tem todas essas linhas. Eu dei um exemplo, eu estava dando vários exemplos. Todas as linhas precisam ter alguém que trabalha na frequência mais densa. É uma questão de ciência. Por exemplo, na área médica tem o SAMU. O SAMU trabalha na linha de frente. Quem sai para pegar na pista, quando acontece alguma coisa, ou o bombeiro ou o SAMU. Quem sai para levar um paciente entre um lugar e outro é uma ambulância. Então, as ambulâncias, o SAMU e os bombeiros são linhas de frente. Então, você vê que tem vários tipos de linha de frente, mas é quem faz o trabalho mais denso, de mandar para aqui, de pegar ali. Então, com certeza, dentro de qualquer lugar, incluindo a Rosa Cruz, que vai fazer trabalho, precisa, por exemplo, na hora que você faz uma técnica, qualquer uma que seja, de solicitação de defesa, existe uma hierarquia e uma inteligência sobre o processo. Por exemplo, vai limpar a sua casa, você sabe que tem alguns produtos que vão limpar o banheiro, tem alguns produtos que vão limpar com outros lugares, você vai usar esses produtos específicos, alguns vão limpar o vaso. Então, a mesma coisa na hora de você fazer uma limpeza na casa, enquanto uns espíritos estão fazendo uma coisa, outros estão cercando o ambiente, fazendo o trabalho, outros estão empurrando os espíritos que estavam ali negativos. Então, normalmente, os mentores mais sutis vão trabalhar em cima do processo de energia mais sutil, movimentando a energia positiva para a coisa acontecer, e vai ter o cara de linha de frente que vai ter que ir lá no canto da sua casa tirar as miasmas que ficaram, teia de aranha, bichinhos que estão no processo, armadilhas montadas. Isso quem faz são os Exus, velho. São os guardiões. Eu tenho um respeito muito grande por essa linha, viu? Porque espiritismo assim, o tem também. Denso, cara. No livro Iniciação Viagem Astral, que tem ali uma equipe espiritual trabalhando, Caena, que trabalhava com elementais e essências e remédios, ela que ia buscar. Tinha o próprio Miramês, que era o mentor, que quase só ficava na parte, e o Galeno, Padre Galeno, que fazia o intermédio. Aí você tinha o Fernando e o Abílio, que eram os guardiões do trabalho. Toda vez que chegava na casa, você ia ver que o Fernando e o Abílio que entrava na frente. Enquanto o Miramês e o Padre Galeno, junto com o Lancelin, que era tipo um repórter, iam direto para a pessoa, a Caene ia buscar recursos e esses dois iam limpar a casa. Então, você vê como eles deram os Exus, os guardiões, dentro do espiritismo. Só que não é falado disso. Tanto é verdade que tem hora que o próprio Miramês sutilizava e sumia, porque ele era tão sutil que nem mesmo os amigos espirituais dele conseguiam ver. Só quem via era o Padre Galeno, que normalmente fazia um intermédio do processo, que conseguia, não, ele está aqui, vocês não estão vendo, mas ele está aqui, ele sutilizou. Então, para perceber que até dentro do espiritismo você tem... Eu já tive a oportunidade de ir fora do corpo uma vez, chegamos numa casa espírita, aí eu vi um cara na frente, né, eu falei, pô, deixa eu ficar aqui, era para entrar. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, eu via falar tanto de defesa da casa que eu quis ficar. Então o cara não só me permitiu ficar com ele, como me permitiu defender a casa por um tempo. Só que foi horrível, porque eu errei de cara, assim. Eu tava na frente, aí veio um espírito, querendo entrar. Não, eu queria entrar, tomar, tal. Não, claro, por favor. Aí o cara me travou, falou, você... Aí ele fez uma pergunta pro cara lá, eu não lembro direito qual foi a pergunta, mas foi algo do tipo, você quer entrar pra quê? Não sei o que, ele desmascarou o cara, então o cara começou a xingar. Ah, seu miserável, não sei o que. Aí eu já ia deixar entrar um cara enganador, você viu? Quem defendia a linha de frente ali era um espírito linha de frente que estava fechando o centro espírita. Ele era todo fechado magneticamente, só tinha um cara na frente da casa espírita que fechava, e era um guardião. E o cara, ele tem tipo uma leitura, né? É um cara linha de frente. Por que precisa ser? Porque os espíritos mais densos não vão conseguir ver um mentor mais sutil.
por uma questão, não que é melhor ou pior, mas é porque ele faz um trabalho diferente, ele está numa linha mais acima. Ainda mais na linha de frente ali, quem era um cara, um guardião. É legal você ter falado sobre isso, escolas iniciáticas, por exemplo, maçonaria. Eu sinto uma energia muito presente de guardiões ali. Tem egrégora egípcia, egrégora de várias partes da história da humanidade com as iniciações, mas ali eu sinto uma energia de guardião, remetente também até algumas questões, muito forte para que as sessões possam dar continuidade, para que o trabalho possa ser feito. Falar sobre essa referência de anjos, eu já conversei com muitas pessoas de várias vertentes. E muitas não têm, assim como os orixás, tá? Muitas não têm a referência humanizada, não é um cara com asa. Vem uma figura totalmente que não tem explicação. Porque se entendeu? você pegar, por exemplo, o contexto na área afro de orixás, você pode personificar de um jeito que você entenda, mas pode pensar nisso como algo uma força da natureza. Uhum. Então isso varia de cultura para cultura. Agora, a história do anjos com asa, dá uma olhada. Seres que estariam abaixo de Deus e acima dos homens. Veja, pairando acima dos homens. Para você pairar, você precisaria ter... Então surgiu no Oriente Médio a ideia de asas para esses seres, simbolizando uma elevação acima, pairando. E isso, quando chegou para nós aqui, no cristianismo básico, todo mundo começou a imaginar um anjo com um par de asa. Repara, nós estamos aqui achatados pela gravidade. Quem é que precisa de asa para voar? Águia, gavião, pombo. Bater asas para vencer a gravidade. Um equipamento, né, nosso, um avião, precisa de força e asas para planar. O que acontece, Fael? Você tem uma saída do corpo. O corpo espiritual não é afetado pela gravidade, você pode flutuar. Veja, você é um ser humano, você não é um anjo, e você flutua sem precisar de asa, se desloca sem precisar de asa. É o que o André Luiz, na série O Nosso Lar, chama de volitação. Então, se você que é um ser humano, igual eu, com qualidade de defeito, é capaz de voar fora do corpo sem asa, imagina um ser elevado, vai precisar de asa para quê? Então, o contexto da asa é um simbolismo. Quando eu explico isso, tem gente que cai matando em cima. Não, eu acho que mas é só usar a lógica do que eu estou falando e ver se está correto. Agora, eu não estou falando que um anjo não é elevado. Eu estou dizendo que a ideia de asas é uma ideia humana sobre um ser que não é afetado pela gravidade. A história do anjo encostar com relógio, eu nunca vi nenhum ser desse com relógio. E na hora do horário de verão, eles vão adiantar 1 hora. Então, tem coisa que é simbolismo, e quando um ser desse aparece para um devoto, ele tende a tomar a forma do que o devoto acha. Só que em outra cultura a forma é diferente. Então, existem seres elevadíssimos, né? Alguns não têm sequer forma humanoide, quanto mais asa, relógio. E eu estou apenas ampliando o conceito, não estou negando, porque tem gente que fala, ele disse que não tinha anjo. Não, existem seres elevadíssimos. Agora, a maneira como cada cultura vê é a maneira daquela cultura. E às vezes é uma maneira humanoide, com asa, com características. Imagina, você está no Ocidente, como é que você vai imaginar um anjo negro? Um anjo chinês, como é que seria? Vai ter olho puxadinho? Então, as culturas se baseiam nelas próprias ao tentar falar de seres que existem. Mas a maneira que o ser humano vê é uma maneira muito fechada dentro da sua cultura. Quando alguém fala algo de fora, a pessoa fica irritada, mas você não está falando nada contra. Você está ampliando o conceito que para ela é pequenininho. Não, muito bom isso, Wagner, porque às vezes eu falo que eu sinto a vibração até de um orixá como uma força, como um mistério, como uma força, como uma energia inexplicável. Mas aí você tem a referência em imagens. Eu tenho umas imagens africanas que eu acho bonitas, acho que são bem conectivas, mas eu sei que aquilo não é o orixá, aquilo é uma Aquele referência. É o formato que os povos da África se referiam às forças da natureza. Aqui foi o anjo, ali o orixá, lá o Deva. E eu não estou comparando nada, eu estou dizendo que cada cultura reveste o formato e a nomenclatura de acordo com os seus parâmetros diferentes de outra cultura. Muito bom, maravilha de explicação. E agora a gente vai para um clássico. Cara aí que fez a diferença nesse tema, né? Que é o Valdo Vieira. Valdo Vieira, o livro Projeções da Consciência. Esse livro saiu na virada de 1979 para 1980, pela editora LAC, aqui de São Paulo, Livraria Allan Kardec. E o Valdo tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier como médium até 1966. Daí ele saiu do movimento espírita, que ele achou que estava muito religioso, e foi fazer o trabalho de pesquisa dele, Saídas do Corpo, que ele viria a chamar depois de projeciologia. Então, na época, 1979, o Valdo ainda tinha muitos conhecidos no meio espírita, por isso ele publicou
pela livraria Allan Kardec, que era um editor espírita. O livro esgotou, anos depois a editora Universalista de Londrina fez essa edição aqui. Depois esgotou, e o Valdo, então, ao criar o CAEC lá em Foz do Iguaçu, dentro do âmbito da Conscienciologia, editou o livro lá pela editora Tares, se eu não me engano, e aí, é claro, o título do livro continuou igual, a capa mudou e a nomenclatura passou a ser revestida da linguagem da Conscienciologia. Então, você tem a edição da livraria Allan Kardec, que é a primeira, essa da editora Universalista e a outra da Editares, é o nome lá da editora, e o livro é o mesmo, mas a linguagem mais aberta, ela favorece a população em geral. O livro está esgotado com essa linguagem aberta. Quem gostar da linguagem de Conscienciologia, procura o da Editares. Quem quiser uma linguagem mais aberta, mais popular, procure alguma dessas edições que hoje só tem sebo. O livro de relatos projetivos excepcionais. O Valdo, naquela época, 1979 e 80, ele tinha uma maneira de ver as coisas um pouco mais universalista. E aí ele botou aqui os relatos dele, fala de vários mentores, a Aura Celeste, o Tal Mal, e eu depois vim a conhecer o Valdo, logo depois dele lançar o livro, e me falava dessas entidades todas, né, lá no Rio de Janeiro, na década de 80. É um livraço, um dos melhores livros de relatos projetivos. E aqui não está hoje o livro Projeciologia, que é o principal livro no planeta sobre a pesquisa de saídas do corpo, o mais conciso, né? Que a gente aqui não dava para mostrar tudo hoje. A gente pegou, o Fael pegou uma parte, porque tem muitos livros que não estão aqui. E sabe aquelas seleções de disco que você faz, ou de livro? Aí sempre alguém fala, mas não botou tal livro, não botou tal livro. Pois era só 10 aqui no ranking, não era 100. Aqui é uma parte. Isso aí dá uma segunda parte da live, uma outra hora com outros autores que não estão aqui. Aqui a gente pegou os mais conhecidos para facilitar. É para ter um carrossel esse livro tem aqui, pessoal, mas é que ele tá lá na prateleira e na estante do livro. E aí a gente tem até a possibilidade de pegar só esses livros do Valdo e fazer, né? Porque tem muita reflexão para falar sobre eles. Aí você falou sobre o Valdo, cara. 2 convidados que vieram aqui tiveram experiências similares com o Valdo. E assim, eles comentaram que ninguém contou para eles, eles viram, eles foram numa palestra do Valdo, quando ele estava aqui em São Paulo, se eu não me engano era no centro de São Paulo, que ele tinha um espaço ali na época, e os 2 relataram que ele começou a trabalhar a energia e começou a ter um processo até de invisibilidade, começou a dissipar a imagem dele. Sim, é o seguinte, o Valdo trabalhava muito com energia, então, eu cheguei a ver isso também, eu trabalhei com ele 10 anos, então haviam fenômenos ali de clarividência facial. Por exemplo, sentávamos eu e o Valdo de frente, e aí olhavam um para o outro, de repente o rosto mudava, de vez em quando a energia mudava, parecia que você estava dissolvendo. Eu vi isso, o Valdo trabalhava muito bem as energias. Vi também outros médiums, no caso de ectoplasmia, também tem o mesmo fenômeno, e alguns iogues da Índia também tinham esse fenômeno, que é o lance da bioenergia. E eles falaram assim, inclusive um falou aqui no podcast que teve essa experiência, que era um cara cético, né? Assim, não tinha a predisposição a acreditar em nada, mas aí a partir desse fenômeno ele começou a estudar mais sobre o assunto. Tem perguntas aqui? Opa, Otto Niemeyer, um grande abraço para você, do IPPB. Leonardo Máximo também estava lá ontem com o Saulo, eu vi lá no vídeo. Carita, é isso aí, Carita é a patroa, né? É isso aí. Sempre juntinha, companheirinha. Muito bom. O Victor colocou assim, quando ligar, não diga alô, diga olá, Saulo Calderon. Lembra do alô, Cristina, né? Aqui, ó, Tiago Arantes colocou o seguinte, aqui, eu tive um sonho que estava num hospital e dava um passe para ajudar o desenlace do corpo físico do meu avô. Só que esse já é falecido. Detalhe, antes de dormir tinha feito a técnica 4 do Saulo. Então, são técnicas que nós tem temos, facilitado a vida das pessoas, é o que a gente tinha comentado antes, né? Para eu ter uma confiança maior, meses atrás eu recebi o nome de um Exu. Fui a um terreiro e uma entidade disse que esse Exu é o que me acompanha. Essa questão aí, eu acho que é interessante porque você comenta muito sobre os Exus, ultimamente tem falado bastante também, né? E quando a gente sai do corpo físico e vai para o corpo astral,
normalmente a gente não recebe nomes, a gente só sente o trabalho. Alguns falam, mas Eles não né? se apresentam muito. E até pela uma questão de. Um Exu é capaz de você ver mais facilmente, né? Porque ele está numa frequência propositadamente mais densa para fazer o trabalho de linha de frente. Mas eles não são de aparecer muito, mas eles são bem presentes. Eu, por exemplo, eu não tinha. Eu tive 2 vezes na Umbanda, e fui porque eu conheci fora do corpo. Eu não sou da Umbanda, na verdade eu era mais espírita. Só que a presença é tão forte fora do corpo dos caras que você começa a falar, pô, você vê a presença dos Exus, alguns ligados à linha da Umbanda, né? Mas já vi casa de Umbanda. A primeira vez que eu fui na casa de Umbanda foi no astral. Eu tava num local assim, eu vi uns espíritos passando assim, e eu vi um cara entrar numa caverna. Aí eu vim voando, eu falei, não vou entrar também, né? Que lugar é esse? Na hora que eu entrei, tinha uma câmara, uma pré-câmara, que limpava, tipo, sabe aqueles lugares que antes de você entrar no lugar você tem que fazer uma limpeza? É como se ele lesse a energia e a partir dali permitiu a entrar, senão você não conseguia passar. Então era um processo energético tecnológico. Quando eu entrei, era uma caverna com cachoeira, bem grande assim, com plantas, cheio de espíritos, só da Umbanda lá dentro. Aí eu vi caboclos, vi Exu, era um ponto de ajuda no astral para o trabalho. Então eles iam fazer um processo, levar para ali, ou se juntavam, eu não sei se ali tinha trabalho direto ou se era um lugar só para os mentores, os galera parar um pouquinho para se renovar, né? Aí isso me chamou muita atenção. E os Exus, eles acompanham muito a gente fora do corpo. E quando você não... Normalmente você vai com o seu mentor, que pode ser uma linha de frente, né? Um guardião. Ou você acaba encontrando espíritos que você vai para um lugar, eles vão buscar um espírito que estava numa zona mais pesada, quem pega são os caras de linha de frente, os guardiões, os Exus, traz um determinado ponto, você faz o trabalho ali. Então, muitas vezes eu encontrei com o Exu assim, ele deixava o espírito aqui e saía na mesma hora. Aí eu, junto com os mentores que eu não via, eu só vi os Exus passando, isso eu via. Eu ajudava esse espírito a chegar no nível mais alto. Então, o trabalho mais pesado que o próprio projetor, mesmo tendo o corpo, quem faz são os caras. E os caras, eles estão ali, muitas pessoas esperam que todo o espírito que vai trabalhar na espiritualidade seja um espírito totalmente cordial, ou então totalmente... com aquele arquétipo da generosidade, da sabedoria e tal, Sim. mas não pode ser assim, né, Saulo? Não, tem também. Você tem guardião que o cara é médico, né? Com alto conhecimento científico. Não é médico físico, é médico astral. Ele sabe anatomia energética, anatomia do corpo espiritual, né? Mas também eles precisam manter um padrão, porque tem espíritos desse aí que entram nas criptas, que por debaixo das terras do cemitério ali, tem lugares que você sai andando por ali que é cheio de espírito. Então, para entrar nesse lugar, você tem que manter uma aparência daquele padrão. Talvez você encontre os caras ali, você tem Exu Caveira, os caras assim que realmente eles têm aparência cadavérica, mas eles não são gente ruins. O ambiente que ele anda, ele precisa andar assim, porque não há respeito ali se não andar assim. Então, é um processo até de respeito visual. Mas tem uns caras também que você vai ali, os guardiões de linha de frente, tem guardiões em todas as religiões. Por exemplo, o Exu não é uma coisa da Umbanda nem do Candomblé. O nome dá a conotação que parece ser da Umbanda do Candomblé. Tem guardiões no Espiritismo, eles nem falam isso direito, essa linha de frente que defende. Índios defendem o Espiritismo, o índio pode ser considerado um Exu até certo ponto, é um guardião, a linha de frente. Não um caboclo, perdão, é um Exu, linha de frente. Tem guardiões na Rosa Cruz, que são caras de linha de frente. O espírito chega aqui, o cara quem vai na frente são eles. E às vezes é um cara de branco, né? Um médico, denso, quer dizer, ele mantém a densidade mais de propósito para poder chegar na linha de frente. Então, só que quem estuda mais isso acabou sendo a Umbanda. Por isso que ficou o nome Exu, aí criou essa conotação de ligada ao demônio, então que não tem nada a ver, né? Por ser os caras linha de frente, até faz sentido, visualmente, se você vê um Exu às vezes meio brabo assim, com aparência imponente, e ele precisa manter essa aparência. A polícia precisa manter uma aparência imponente. Se a polícia policial bonitinho, todo de rosa, não, sem nenhum preconceito, ninguém vai respeitar o cara. O cara tem que... Se a hora policial, ele tá arrumado, normalmente fez academia, tá com a cara fechada, porque ele precisa manter no ambiente que ele vive aqui, aquele tipo com a arma pendurada para você ver, né? Então ele mantém uma aparência imponente. É proposital, porque só a força é respeitada aqui. Ninguém respeita. O bandido não respeita outra coisa.
Não, vai falar com cordialidade. Não respeita, ele só respeita a força contrária. Nós próprios, mesmo não sendo bandido, nós só respeitamos a punição, como os radares nas pistas. Se não fosse o radar, a gente andava mais rápido. Você negócio de andar 40 que você fica agoniado andando. Dá vontade de pisar um pouquinho, você não pisa mais por causa do radar. Fica agoniado por causa do bolso. Não, tá lento, né? Mas você sabe que se passar, você se dá mal, né? Se lasca. A mesma coisa são os Exus, eles mantêm uma aparência linha de frente, porque lá é um mundo de violência e de seres bravos, velho. A regra existente é o medo. Só vão respeitar o medo lá. Mas você falou do policial, vai que o policial tá indo ver a Barbie, pô. Não, ele pode, mas só que não vai ter respeito da Barbie, não vai ter respeito da sociedade. Às vezes, né? Ele pode 100%. Né? Exatamente, porque né, é a hype do hoje é o momento, é a Barbie. Só que acho que os Exu não vai lá ver de rosa, não fica na porta do cinema. Cara, você vai ver uma Exu, um armário, tem uns pequenininhos assim, cara, quem mexe com um cramunhãozinho daquela, já vi uns carinha pequenininhos assim, ele tem uns magrelos que ficam na entrada de lugares assim, não deixa pra você passar, tem todo tipo, ninguém mexe. A palavra Exu também no astral, nem sempre é bem utilizada, tem muito espírito no astral que diz que é Exu e não é só porque o nome dá medo, tanta verdade, que, por exemplo, lá no cenário que eu gravo lá, eu tenho imagens de Buda, de Ganesha e tem uma estátua de Exu. Sabe por quê? Porque os espíritos não respeitam Ganesha, não. Ganesha é um elefantinho, velho. Bonitinho, fofinho. Agora, o espírito no umbral, quando ele vê o Exu, é ali que ele respeita. Ele conhece a polícia ali, a linha de frente. Olha, você tá louco. Então, ele entra na sua casa, ele pode até ter o respeito, assim, vestível, se ele tiver conhecimento, mas ele vai em cima do que ele respeita. Ali ele não mexe. Ou pensa 2 vezes antes de entrar, né? Sabe que tem uma imagem de um ser que é imponente e que, teoricamente, você está próximo a cultuar também. Então, há uma lógica também em utilização dessas imagens. Olá, meu nome é Thaís Joia e eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos? Você tem problemas com dinheiro? Você tem problemas com saúde? Você tem algum problema com procrastinação, com crenças limitantes, com vícios, com a família? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, onde além de nós tratarmos esses problemas, nós também trazemos a história da sua vida passada, que começou tudo isso e se transformou aqui nessa vida em gatilhos mentais. Entre aqui no meu site, thaisjoiaterapias.com.br/mude de vida e entenda como que nós fazemos este tratamento e também vejam todos os depoimentos de pessoas que já fizeram o tratamento e entender por que acontece isso com você hoje e como que a gente consegue limpar para você ter uma vida muito feliz e do jeito que tinha que ser. Em volta. Foi isso que o grande Sylvan Joseph Muldoon, em 1929, no livro Projeção do Corpo Astral, chamou de faixa de atividade do cordão astral, que posteriormente outros autores chamariam de cúpula de atividade do cordão astral ou perímetro energético do cordão de prata. Você, quando sai e vai para um outro plano, você está desligado do plano físico no momento, só conectado pelo cordão de prata, que são filamentos energéticos. Mas se você emerge dentro do campo energético, você está fora do corpo, mas tecnicamente dentro do raio de ação da aura do corpo, ligeiramente flutuando. Isso ocorre normalmente depois da paralisia do sono, mais para cá. Oscila, porque embora você esteja fora, você está dentro do campo. Esse campo comprime e você cai para dentro. Daqui a pouco faz isso aqui, ó. Como se você quicasse no teto do próprio campo energético dilatado e quicasse de volta. Qual a solução? Exteriorizar a energia pelos chakras ou pelas mãos, isso deixa o campo mais sutil, você sai dele mais fácil. Eu encontrei com ele e falei, vou aproveitar, tomara que ele esteja assistindo, não se manifestou. Ele falava assim, parece que estavam jogando basquete comigo, né? Aconteceu muito comigo isso. Aconteceu comigo assim, são micro experiências, você tem uma pequena experiência e volta, tem pequena experiência e volta. Você fala, ué, tava bom, deixa eu ficar lá, Exatamente. Né? É interessantíssimo isso. E também a questão da paralisia do sono, quando volta abruptamente, né? Que dá aquela puxada de ar, tem relação com isso? Não, aí é com a própria catalepsia. O nome da paralisia do sono, que a medicina chama, o nome na área de saídas do corpo é catalepsia astral ou projetiva. Vou repetir. O autor que primeiro falou nisso foi Sylvan Joseph Muldoon, 1929, América do Norte, o livro
Projeção do Corpo Astral, que ele fez junto com Hiri Ward Carrington e foi publicado durante anos aqui no Brasil pela editora Pensamento. Ele foi o primeiro a falar desta paralisia, classificando-a, os tipos de paralisia, que ele chamava de catalepsia astral, porque ele descobriu que se ele ficasse quieto e não tentasse se mexer, ele teria uma experiência fora do corpo, que foi como eu descobri também comigo. Você não consegue se mexer, relaxa, não tenta se mexer. O campo energético dilata, você se vê flutuando sobre. Então, a catalepsia, você pode, por exemplo, estar voltando de uma projeção e se perceber paralisado. Ela pode ocorrer antes da saída ou então na volta. Também pode acontecer a catalepsia extrafísica. Você sai do corpo, está paralisado fora do corpo, que seria uma catalepsia do lado de lá e não do lado de cá. Mas essa, quando você desperta e está aqui, ó, paralisado, você... é por causa da própria compressão que essa paralisia causa, que não é física, é uma paralisia bioenergética, psíquica. É uma situação complicada quando dá esse, né? Você parece porque é assim, você tenta se mexer porque você está paralisado, porque o metabolismo está baixo, e aí na hora que você fica ansioso para se mexer, dispara a adrenalina. E a adrenalina acelera, então você pode ver, o coração está acelerado por causa da adrenalina. Aí minha mãe, que era evangélica, via eu tendo esses trancos, falava assim, o diabo está te agarrando porque você dorme sem rezar. E não tinha nada a ver com o que ela estava falando, era sintomas de saídas do corpo mesmo. É até aquela questão, né? Eu comentei uma vez com o Wagner de projeção astral. Você tem uma experiência boa e às vezes acorda com dor de cabeça, porque a dor de cabeça é proveniente de algo teu no material, não tem nada a ver com o espiritual. Veja, você sai para lá, você está fora do corpo. Vamos supor, meia hora, usando a medida de tempo daqui. Nessa meia hora, estava quente, você deixou a janela aberta ou o ar-condicionado ligado, aquilo afetou tua respiração, te deu uma rinite durante o sono. Você estava num lugar maravilhoso, encaixa, você está com isso aqui pesado. Fala, será que eu trouxe lá? Você não trouxe de lá, isso foi daqui. Só que ao encaixar num ambiente que está entupido, você vai sentir esse peso. E outra coisa, Rafael, às vezes as pessoas exageram. Tipo, eu volto das saídas do corpo e me sinto esgotado. Quando você vai olhar, o colchão que ela está dormindo está velho e inadequado para o peso dela, isso está causando o cansaço no físico, né? Ou ela dorme estressada e enquanto ela está fora, o campo energético dela está cheio de detritos mentais, das pequenas formas mentais do problemática do dia a dia, né? E outra coisa que atrapalha muito, cara, você está num relacionamento muito ruim, em que você briga muito, na própria cama, às vezes, você vai para fora, quando você volta, você encontra o ambiente pesado, você acha que trouxe a projeção? Não, são as formas mentais da briga antes da saída, ou às vezes da outra pessoa que não saiu e ficou pensando com raiva de você, e ninguém fala isso, que você está numa cama, que não é uma cama, é um ringue, já que os dois estão se matando, isso vai causar compressão, aí você põe a culpa na saída do corpo. Aí os casais que, por exemplo, têm a predisposição a quererem harmonizar... Olha, a Michelle, né? tá rindo depois dessa parte aí, viu? Nós harmonizamos. Ela tem uma risadinha, viu? É que a nossa cama, ela não é só nossa, né? Tem a... Quem tem filho pequeno vai dividir a cama junto também. Aí fica ali, às vezes a gente quer ter uma projeção, já volta por conta da... Eu tenho um bebê também, que é o Rama, dorme comigo. E aí as pessoas podem se harmonizar a cama juntos também, né? Se elas estão bem intencionadas, não estão nesse ringue, né? Elas podem fazer práticas juntas. Inclusive, ultimamente, eu tenho falado muito nisso. Fael, você deita seu corpo no leito. Então, do mesmo jeito que um avião decola do aeroporto e pousa no aeroporto, o que é a sua cama? O lugar onde você decola espiritualmente e volta, ou seja, seu espírito porto, astral porto, né? Psicossoma porto, você vai e você volta. Então, o que você poderia fazer? Você dorme com a Michelle, mais sua criança. Vocês têm um acoplamento áurico dos três na cama, não é só sua. Então, o que você poderia fazer? Antes de deitar, aplicar energia na cama. Não é que a cama precise de um passe, não é isso. Ao aplicar energia na cama, você reforça o campo áurico da cama, onde você, sua companheira e sua filha vão deitar. Você deixa o ambiente harmonizado. Você vai e quando você volta, o ambiente está favorável até para você lembrar. Não é que a cama precisa de energizar, é o campo energético da cama, quando você deita nela, você está dentro dele, mesclado com o teu campo energético. Se você trabalha um pouquinho antes de deitar, mesmo que você
esqueça e fica com a mente em loop para outras coisas, o clima que você botou na cama lentamente harmoniza você e tira aquela agitação. Então, parar é rapidinho, uma coisinha tranquila, aplicar energia no envoltório energético da cama, não é fazer uma concha áurica para te prender, não. Eu estou falando harmonizar, deixar bem light, bem tranquila. A Michelle vai deitar ali com a sua criança e falar, puxa, que atmosfera gostosa, né? Pressupõe um melhor descanso, melhor tudo. Eu faço isso há muito tempo, vou e energizo um pouquinho, é uma das técnicas que eu uso. É isso aí, pessoal, vamos colocar em prática, que realmente é muito bom. Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga, para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michelle Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição, nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, tarô, Casa Filhos do Todo, com Michelle Molina. Talvez para ser presidente da Liga de Espiritualidade na medicina. E lá nós temos mais ou menos uns 900 estudantes de medicina. Da gente fazer um projeto de tentar iniciar a turminha de medicina toda em Reiki nível 1. Muito bom. Tem que pegar, fazer um projeto lá e ir lá no auditório da universidade, filmar e deixar ao vivo para todo mundo ver os médicos se esforçando, os futuros médicos, né? Não tem como dizer não, hein? Agora você tem que... Ao não vivo, tem como Diego. dizer não. Diego, aí ó, a responsa aí, ó. Tá na tua mão, hein? Negócio bom, hein? Vai ser um negócio bom. É fazer uma coisa boa, porque já deixa o pessoal que eles estão estudando as questões físicas, né? Mas já entra um pouquinho nessa ideia da proximidade espiritual, já que ele vai tratar o paciente muitas vezes, por que não, né? Já não ficar pronto ali no Reiki. É uma oportunidade legal para a gente, né? Movimento energia com o Diego. O Diego é bem preparado para isso. Muito bom, realmente, cara, é um cara que fala com muito carinho, com muita propriedade, foi muito legal ter essa iniciação com ele. E falando nisso, na área da saúde já existe, né? Já existe algumas práticas de Reiki, né? A Organização Mundial da Saúde já aceita o Reiki como uma das formas de terapias alternativas, né? Mas de movimentação, de energia, né? O Reiki é uma delas. Eu costumo falar que o Reiki é a melhor delas, porque ele não é ligado a nada. Se você for da igreja, vai ser uma coisa da igreja. Se for um passo espírita, vai ser espírita. Então, mas o Reiki, ele é livre de qualquer coisa, assim. Você consegue ser reikiano espírita, só não tem nenhum trava, né? Então, por ser médico, porque é uma correlação que você aprende, mas não precisa ligar a lugar nenhum. Então, ele é limpo. Ele consegue entrar mais fácil nos ambientes e fazer essa movimentação. Por isso que é importante. Acho que foi um grande progresso, né? Poder aderir isso aí na área de saúde. E conforme for passando os anos, outras acabam se agregando, tomara, né? Agora que você está nessa área de saúde, que você vai futuramente aí ser o Dr. Saulo, e tem estudado bastante, tem tido menos sono, muito provavelmente, né? Eu só faço dormir, acordar e fazer as coisas que precisa e voltar a ficar com sono. Mas é isso aí, né? É isso aí. Como é que tá a qualidade das projeções? Não me preocupo com elas nesse momento. Elas estão sendo diferentes por conta da área que você está? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que acontece, sendo bem sincero. É como se tivesse levantado uma quantidade muito grande de poeira, assim, e eu estou me adaptando a ela. Aí eu estou sem enxergar direito algumas coisas. Então, existe algumas acordadas entre algumas... Entre a minha preocupação primária não é a projeção agora. Eu estou educando-me a entender o universo de estudar uma coisa que eu não consigo estudar. Eu sou músico e da área de TI. De repente, eu estou lá no meio da saúde lá. Então, eu consegui chegar perto daquelas pessoas que estão ali. Tem gente que é enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta. Então, eu estou perto dessas pessoas, assim. Tem gente que trabalha 10 anos na UTI, tá lá. Eu não sei o que é aquilo. Então, eu estou tentando. Qual é o meu objetivo agora? A vida é assim o tempo inteiro, tá? Conseguir ficar no meio disso, fazer parte do mundo da saúde. Então, para isso, eu tenho que me adaptar ao meio. Eu estou baixando a poeira ainda, até conseguir dominar as questões da vida física, entre o sono e tudo mais. Então, a minha prioridade agora é esta. A projeção, eu vou deitar, faço pouca técnica, eu deixo livre, saio do corpo, acontece, mas não é meu foco agora, eu não estou preocupado com ela. Eu preciso me adaptar, até porque a nossa primeira responsabilidade é na encarnação. Então, minha responsabilidade agora é me equilibrar espiritualmente no meio dessa coisa toda que foi levantada, assim, entender. Então, às vezes, ainda não...
Agora que eu estou começando a entender, você pega a fisiologia cardíaca, tem uma semana para estudar. É muito pouco. Eu nunca ouvi falar, poxa, então tem coisas ali que eu nunca sabia, como é que controla o sistema elétrico interno autônomo do coração. Aí você tem que fazer um negócio, e cada semana, no estudo do PBL, eu tenho que ir lá e fazer uma apresentação sobre isso para uma pessoa que é extremamente capaz, que é professor. Então você é quase como se tivesse que apresentar um assunto que eu nunca vi em 4 dias. Então eu não tenho muito tempo para isso. Então eu perdi um pouco desse contato na parte, porque eu estou tentando equilibrar. Como se meus estivessem desarmonizadas. Levantou, eu não estou chegando direito. Mas eu não perdi a espiritualidade comigo. Aí eu tento manter a lucidez o tempo inteiro. Eu falei até para o Samuel aqui, um pouco antes a gente fez uma gravação junto aqui, eu costumo fechar, o que eu faço? De manhã cedo eu renovo tudo que eu tenho que fazer. Não deixo passar um dia sem saber por que eu estou fazendo, onde eu estou, em que situação. Todo dia. Eu não deixo ficar com fome de propósito. E durante o dia, como não dá muito tempo, eu fecho os olhos todas as horas que eu posso. Vou no banheiro, fecho os olhos, renovo, me conecto. Estou, às vezes, numa hora, numa brecha de aula, eu vou no cantinho, faço. Então, fico o tempo inteiro me espiritualizando, aumentando a lucidez, percebendo que eu estou ali, fazendo com que eu não perca esse contato, para não acontecer desse mundo morder você, assim, e te tirar da... Então, eu não estou permitindo isso acontecer. Nesse semestre, eu estou conseguindo mais ou menos me entender como é que é. E esse processo, acho que até o terceiro período, o próximo, até a terceira etapa, eu vou conseguir equilibrar a parte espiritual com essa correria física. Vai intensificando. Você falou sobre isso, eu até pensei assim, né, velho? Agora que você está estudando medicina, vai começar a aparecer o Dr. Fritz aí, né? Para você, esses caras aí, né? Se aparecer aqui, ele vai sofrer comigo, porque eu sou bem pé no chão, assim. Né? Sou bem questionador, assim. Acho que é possível várias coisas acontecerem, mas a gente tem que agir de forma sensata, assim, não passar. Não que não seja sensato, né? Mas eu sou questionador. Não vai ter muito espaço assim, não. Falando nisso, né? Esses dias eu vi o filme Predestinado lá, Arigó, né? O Dr. Fritz é tipo um Exu Fritz, né? Arigó é incrível, né? O caso ali. Ali é um caso de... O Valdo ali, se eu não me engano, ele já estudava medicina, estava ali na medicina, estava junto do Arigó ali, né? Então tem alguns casos em que não tem o que falar, assim, que é meio difícil, né? Que são médios incríveis. Assim, muita gente foi curada e era um negócio, assim, fora do que a gente consegue imaginar, né, cara? E o Arigó, ele morreu por assédio, você sabe disso, né? Desencarne dele. Então, eu fiquei sabendo que Mas as energias dele estavam já complicadas, né? Porque não, o Valdo e o Chico falavam para ele não dirigir. Não dirija, porque ele tinha algumas influências, naturalmente, como todo ser humano, e não deveria fazer aquilo, porque aquilo, ainda mais tanto tempo, né, por as estradas por aí. Então foi uma hora que acessaram, né, eles baixam a frequência, né. Então você parece tira, porque ele fazia um trabalho que te incomodava. E era um trabalho muito massivo, incomodava os encarnados, já imagina os desencarnados, né. E você falou sobre isso, o Valdo Vieira, eu vi antes do filme lançar, ele falava sobre o Arigó, ele falava que, assim, que o Arigó era fantástico, cara, que, assim, era fora do normal o que ele conseguia fazer, médium de efeitos físicos, né, também, ele tinha as gotas que saíam da mão dele e tudo, né, e que isso, ele não conseguia, ele não estava trabalhando legal a energia dele. A ectoplasmia densificada é um problema, isso em qualquer situação. Se você não tomar um cuidado, você pode ser manipulado rapidamente para qualquer lado, assim, né? E como ele tinha toda essa chamada de atenção em cima dele, né? Numa época em que isso ainda era um tabu, né? Então chamou muita atenção. Foram vários médios na mesma região, né? Interessante como Minas ali foi um negócio impressionante, né? A região, ficou, né? E aí, então, cara, isso que você falou é um negócio legal de se pensar. Então, podemos dizer o seguinte, ó. É mais uma pessoa que fala isso, que eu tô juntando as peças do quebra-cabeça. O Arigó tava sendo bem aproveitado, ele tava fazendo um trabalho bom. Sim, ele estava fazendo um projeto bem legal. E movimentando, quebrando locais que ninguém conseguia, né? Assim, a existência, se é verdade ou não é, tal. Tanto que nós temos hoje em dia, é difícil encontrar... Eu acho que a mediunidade, ela se utilizou. Depois desses caras aí, não nasceu mais ninguém médium tão forte, assim. Acho que era a época de grandes responsabilidades em poucos ombros. Acho que dividir
viu-se isso para vários, né? Porque não se vê, até tem, mas não nesses níveis. E o cara devia ter vivido mais, então. Porque eu penso, que nem o Sim, Valdo falou, pô, o cara tava ele fazendo foi um trabalho. assediado. Iam tirar ele com 47 anos Não, daqui? ele foi avisado pelos próprios os mentores, pelo Valdo, pelo Chico, avisaram para ele parar de dirigir porque tinha intenção de assédio em cima dele. Foi assim que aconteceu. E aí ficou aquela coisa. Será que ele teve um infarto porque ele tinha um problema no coração? Acho que o problema do coração foi por trabalho de energia mesmo. Acho que sobrecarregou, né? Não sei dizer. Ele tinha um problema no coração, né? Não assisti o filme ainda. E Eu sei do que o Valdo falava, coisas que você vai lendo, né? o Valdo insistia nisso, que várias vezes ele chegou para o Igor e falou: se cuida, não faça desse jeito, sua energia está prejudicada, tal. E o Chico até falou também. Sim. Escuta o Valdo. Porque assim, pensa, o que é até lógica isso. A ectoplasmia é a capacidade de você intermediar no plano astral, usando as energias, que é intermédio, entre o físico astral, densifica a ponto de uma ação física acontecer. Se isso está saindo dos órgãos da gente, significa dizer que a manipulação dentro do nosso corpo ela se torna maior. Então, assim, existe até relatos dentro do próprio processo de livros, a gente sente que os espíritos eles tentam nos agredir fisicamente constantemente. Às vezes você está parado aqui, você toma um baque para trás, você não sabe se aquilo é uma reação, mas existe ataques físicos. Se o cara vem com o rabo, ele dá um murro em você. Só que passa a mão, passa por dentro, mas às vezes você sente a reação. Então tem espíritos que falam, relatam, onde eles botaram a mão dentro do seu corpo e começaram a apertar seu coração com a mão mesmo. Porque densifica a ponto dele conseguir causar um descompasso ou uma relação de tentar fazer você passar mal, né? Não há dúvidas que, pelo menos se ele tinha ectoplasmia densa, não cuidava geralmente ou agia de forma não, que isso seria possível de acontecer. Cara, você falou isso, assim, e eu já presenciei isso fora do corpo. Dos obsessores, eles enfiar a mão no peito do cara, pro cara ter tipo uma crise de ansiedade ali, o coração dispara, o cara pensa que tá morrendo, começa a ter fobia. Porque eles tentam acessar você, né? Enquanto o mais próximo que você tem ali, de você tem uma reação física, é o próprio corpo, né? Mais do que a aura. Eles tentando, não quer dizer que vão conseguir sempre, mas por que quando a gente está mais nervoso, nós somos mais acessíveis? Porque se densifica. Então, de certa forma, você é mais bravo. Inclusive, há muitos aspectos de ações de telecinesia, ou ectoplasmia, ou movimentações, são quando você está nervoso. E aí você falou sobre livros, né? Você me deu alguns livros e eu achei muito legal, porque facilitou muito minha vida. Eram livros que você estudava e já tinha todas as referências marcadas lá, então vou direto ao ponto ali, já ficou tudo resumidinho. Aqui, assim, eu gosto de pegar o livro, eu sublinho algumas partes, dobro página, põe comentário embaixo, porque assim, às vezes você vai pegar o livro 1 ano, 2 anos depois, você já tem um próprio guia que você fez, e aí você já vai nos temas específicos. Muito bom. E às vezes as pessoas olham para os estudantes e falam assim, nossa, mas esses livros são explicativos, você não gosta de livro de história? Eu gosto desses aqui mesmo, cara, que são explicativos, que vão direto ao ponto. E aqui já tem um clássico aqui, né, que é a projeção do corpo astral aqui, pessoal. Olha, esse livro aqui Esse livro saiu na década de 1970 aqui no Brasil. São 2 autores americanos, Sylvan Joseph Muldon e Hiriwar Carrington. O livro é de 1929, é um clássico, um dos primeiros sobre o tema, e saiu no Brasil na década de 70. Eu sou muito grato a esse livro, foi o primeiro livro que eu li sobre saídas do corpo. Eu tinha 16 anos, era o ano de 1978. E sabe, Fael, quando você sabe que um autor está falando a verdade, porque ele está descrevendo exatamente o que você já sentiu e que ninguém explica, ou quando alguém fala algo que você já sentiu, quem não sentiu aquilo vai duvidar. Mas quem já sentiu, fala, isso aí é verdadeiro porque eu já senti. E esse livro me ajudou muito. Ele tem um capítulo inteiro sobre o que ele chamou de catalepsia astral, que depois outros autores chamariam de catalepsia projetiva. Ele foi o primeiro a classificar as paralisias do sono. A pessoa acorda e não consegue se mexer, aquela sensação toda. E ele, então, tinha essas paralisias e, a seguir, ele se sentia fora do corpo. Eu estava tendo as paralisias também e descobri que eu poderia me soltar para fora do corpo durante elas. Quando eu bati os olhos nesse livro, eu falei, meu Deus, esse cara está falando a mesma coisa que está acontecendo comigo. E a história desse livro aqui, Fael, acho legal falar, o Hiriwar Carrington era a maior autoridade em yoga e parapsicologia nos primeiros 30 anos
do século XX na América do Norte. Esse homem viajou o mundo inteiro, era um ótimo pesquisador. Em 1919, ele lançou um livro chamado Autodesenvolvimento Psíquico. Eu já estou traduzindo, porque só tem em inglês. Higher Psycho Development. Um livro que trazia capítulos de yoga, chakras, vida após a morte, um capítulo de projeção astral. Na época, você não tinha literatura de projeção astral a quantidade que você tem hoje. Um ano depois, ele lança uma continuação com outro capítulo. Sylvan Muldon morava no centro da América do Norte. Em 1925, ele tinha 22 anos, leu os livros do Carrington, mandou uma carta para ele dizendo: eu tenho saídas do corpo desde que eu tinha 12 anos. E começou a mandar os relatos para o Carrington. Carrington viu que tinha um projetor extrafísico nas mãos, juntou os relatos do Sylvan Muldon e falou assim: vamos publicar. Você explica, conta os relatos e eu faço a introdução do livro, porque como eu sou conhecido, meus livros são best-sellers, vai ser legal fazer em coautoria. E aí, em 1929, saiu esse livro, Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldon, Hillary Carrington. Depois eles fariam um outro livro em 1951, que se chama Os Fenômenos da Projeção Astral, que nunca saiu aqui. Então, eu devo muito, inicialmente, esses autores, porque foi um livro que me ajudou a entender, inicialmente, as saídas do corpo quando eu era adolescente. Está esgotado hoje, só acha em sebo, em PDF. Corram atrás. Quem tem paralisia do sono, corre atrás desse livro, que é um clássico. E essa questão da paralisia do sono é um aspecto que assusta muita gente. E aí, eu tenho conversa com pessoas, né, que inclusive consomem aqui os conteúdos, e tem uma questão que aí, junto com o começo das projeções astrais, né, das pessoas, que sempre pega. Existem pessoas que têm naturalmente, que nem você teve, não tinha feito nenhuma técnica para que isso ocorresse, assim como outras pessoas. Só que tem pessoas que buscam a todo custo ter essa experiência, e aí, lógico, tem exercícios, inclusive você ensina vários muito eficazes, mas a maior questão que eu ouço é o seguinte: eu não consigo visualizar a técnica. Como é que a gente consegue, para o pessoal que está assistindo, que tem esse dilema, né, auxiliar essas pessoas que têm dificuldade em visualizar uma técnica? As técnicas de visualização são a maioria nessa área. E, aliás, em outras áreas também, na área do yoga, né? Só que práticas respiratórias, por exemplo, são mecânicas. Você controla a respiração, não precisa visualizar nada, por exemplo. Agora, práticas de visualização são feitas na hora de meditar ou de dormir, para colocar a mente dentro do foco do que ela quer fazer. E o que acontece? Aqueles pensamentos que você arrasta para dentro do sono, imediatamente antes de dormir, pensamentos e imagens, quando o corpo humano entra no sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam, o corpo sutil se solta, ele vai na direção do que você dormiu pensando, por um automatismo psíquico. Então, se você dorme pensando num lugar ou numa sensação, quando o corpo astral emerge, mesmo inconsciente, vai na direção daquilo e você desperta. Então, as técnicas de visualização não são apenas visualização, porque se eu penso algo aqui que eu vou a determinado lugar, meu corpo não sai do lugar, mas se eu penso mesmo dentro do corpo, o corpo astral já vibra naquela faixa. Quando o corpo descer o metabolismo no sono, ele vai naquela direção extrafisicamente. Então, por isso as técnicas de visualização, e às vezes as pessoas são ansiosas, não têm paciência de visualizar. E aí, às vezes, eu faço um teste, Fael. Vamos ver se você é ruim de visualização. Eu peço à pessoa, fecha os olhos e visualiza o rosto de quem você ama. Você consegue? Consigo. Mas por que você não consegue visualizar outra coisa? Porque você não tem amor por aquilo. Porque se você tem um componente emocional, é mais fácil da mente estar ligada. As pessoas querem fazer visualização só como um recorte mental. Então, visualiza algo que lhe seja caro ao teu coração. Se apaixona por isso e tenta estabelecer um trabalho com paciência. Na área de saídas do corpo, a ansiedade é fatal, porque ela acelera o metabolismo. Sabe, eu chamo de consumidores de técnicas. Ei, alguém tem uma técnica infalível? A única técnica infalível é uma pancada na cabeça, que o corpo desmaia e você vai ejetado para lá e não garante lucidez. Mas muita gente fala assim, eu quero uma técnica que seja infalível. Isso não existe. Cada pessoa tem um metabolismo, um biotipo físico, uma maneira psicológica de ser. Um tem medo,
o outro não tem, um tem um bloqueio de infância, o outro não tem. Tem uma série de coisas. Na área de saídas do corpo, além da falta de visualização, muita gente tem medo do invisível, Fael. É a chamada pneumofobia, medo de coisas aéreas e invisíveis. Nome popular, espiritofobia. As pessoas têm medo, cara. Foram educadas com medo do velho do saco embaixo da cama, medo do diabo, medo de espíritos, medo do saci pererê, da cuca, do duende. E aí ela cresce como adulta, ela aqui quer conhecer algo, mas lá dentro tem um medo encalacrado dentro dela, que inconscientemente na hora acelera os batimentos. Na hora da saída do corpo, muita gente quer, mas sem entender as consequências da saída, por exemplo, alguém quer sair do corpo, mas tem medo do invisível. É melhor ela não sair, porque ela vai para onde quando ela sai? E outra, o que ela vai ver? A abobrinha flutuando, o coelhinho desencarnado? Ela vai ver pessoas extrafísicas. E assim como aqui na matéria, tem ambientes pesados e ambientes leves, pessoas atrapalhadas e pessoas legais. E isso vai da sintonia de cada um. Como é que alguém com medo quer sintonizar um ambiente elevado, se o próprio medo já é um ambiente ruim dentro dela? Então, por isso que é legal estar falando disso. Em aberto, boa parte das pessoas quer experimentar tudo isso. Você veja a pessoa falar assim, eu não consigo visualizar. Fala, estuda, leia, satura a mente com um monte de coisa que a visualização vai ficar mais fácil. Esses dias aí você saturou com o Botafogo, né, velho? Olha, eu ando prejudicando as projeções, porque eu durmo pensando no Botafogo, na Libertadores, no Brasileirão, né? Daqui a pouquinho, às 2h da tarde, o Botafogo joga com o Pachuca do México aí pelo campeonato já mundial. Vamos ver, mas a gente já tá bem, né? O Fael é corintiano, pessoal, ele tá numa inveja esse ano danada. Viu, o Wagner escolheu ficar aqui do que ver o jogo, então isso exatamente, alegria, eu era para estar vendo o jogo daqui a pouco às 2h, mas em nome da luz, eu tô aqui com amor. E Helena, mais uma Helena. Aqui. Mais uma Helena, a filhinha dele é Helena, minha filha mais velha é Helena, agora mais uma. Helena Maria, ela quer dizer o seguinte, ó. Você poderia me dizer porque toda vez que me deito para descansar escuto músicas, uma vez é de coro de tabernáculo, outra vez são músicas egípcias, às vezes chegam a incomodar. Seguinte, são duas possibilidades, tá? Ela pode ter vivido nessas culturas antigas e lá ter escutado essa música ou até ter sido música mesmo. E aí na hora que ela vai deitar e fica naquele estado limítrofe da vigília para o sono, que é um estado alterado, hipnagógico, vaza do inconsciente dela para fora a música que ela ouvia de outras culturas em outra vida. É a maior possibilidade. Agora, existe música no plano espiritual. Com um detalhe, aqui no plano físico, o som se propaga pelo ar, né? Agora, você está ouvindo uma música que não está vindo pelo ar, ela vem dentro da sua mente. Então, não é uma propagação de ondas sonoras, são ondas psíquicas, às vezes vinda de outros planos, e ela está captando, não é pela audição, é dentro da mente dela, pela percepção unificada do corpo espiritual. E pode ser também que durante o sono, Fael, ela vá fora do corpo e escute essa música, encaixa e não lembra. E aí, quando ela vai cochilar de novo, a música emerge, ela não lembrou na entrada, pode lembrar na hora, tiver caindo no sono de novo. Até o Gabriel, hoje eu fiz uma prática aqui com ele antes da gente começar, sentei ali, coloquei um mantra, né? Pra gente poder jogar essa energia. Imagina, né? Se o Gabriel fica cantando Timão e O, já pesou o ambiente, cara. ainda coloca a mesa para os convidados ali. E coloca a mesa com o escudo do Corinthians, cara. Olha, que decepção, Gabriel. A próxima vez que o Wagner vir, a gente vai pôr uma do Botafogo ali com a Estrela Prânica. Olha, cara, eu sou Botafogo no Rio, tá uma porcaria, e sou Santos em São Paulo, que tá outra porcaria, e o Santos tá correndo o risco de rebaixar esse ano para a Série B. Agora, falando ainda em terapia, mas assim, eu conheci um autor, por seu intermédio, há um tempo atrás, que era o Hiroshi Motoyama. E é muito bom o livro dele, inclusive, que é a Teoria dos Chakras. Né? Eu até marquei aqui para não esquecer. É a questão do chakra manipura, que a gente conversou. Chakra umbilical. Ele é muito afetado, inclusive o próprio Hiroshi falava que ele tinha sérios problemas estomacais, intestinais, por conta de trabalhar com isso. Isso é uma coisa que eu percebo que já me afetou, ainda desequilibra, e muitos terapeutas falam, hoje eu tô meio enjoado, hoje eu tô com o estômago meio ruim. Afeta demais. Tem alguma maneira extra para evitar, por exemplo, essa sobrecarga nesse chakra? O chakra manipura,
Manipura é um nome sânscrito do yoga da velha Índia. Mani é joia, pura é cidade. Cidade das joias é uma metáfora, como se fosse uma grande luz na barriga, tipo a cidade de joias e o sol batendo a pino no meio-dia, vai ter uma grande reflexão de luz, quer dizer, uma cidade das joias na barriga. Manipura, chakra umbilical aqui no ocidente. O livro Teoria dos Chakras é de um autor japonês chamado Hiroshi Motoyama. Foi publicado originalmente em 1981, se tornou um clássico internacional na área dos chakras e foi traduzido aqui para o Brasil, em português, pela editora Pensamento. A primeira metade do livro é sobre yoga e acupuntura, porque o Hiroshi Motoyama era acupunturista e professor de yoga. E na época que ele foi viver na Índia, ele estudou com o Swami Satyananda, que era discípulo do Swami Sivananda. Então, muitas das coisas sobre chakras ele pegou do hinduísmo, mas ele era japonês e ele também conhecia de acupuntura. Ele foi mesclando. No livro dele, da metade para frente, é que é sobre chakras e é muito legal. Ele fala que começou a ter problema no chakra umbilical, mas ali não está tão bem explicado, Fael. Foi o seguinte, a mãe dele era curadora e a mãe dele atendia muitas pessoas. E ele era um cara mais da meditação, da pesquisa, da interiorização com os chakras. No livro, inclusive, ele conta do despertar do chakra cardíaco e o despertar do chakra coronário. Ele tem uma saída do corpo pelo alto da cabeça numa das narrativas. A mãe dele adoeceu e ele foi fazer os atendimentos que a mãe fazia por um tempo, até a mãe voltar. Quando ele começou a lidar com o público, ele desenvolveu problema na área da digestão. O chakra umbilical dele ficou sobrecarregado das energias, não somente dos consulentes, mas ele fala que quando ele ia sair do corpo, ele via espíritos em frente, que era o chakra umbilical dele que estava defasado. Ele levou 2 anos para conseguir curar com a acupuntura. Então, o chakra umbilical sofre muito com energias de quem trabalha com público, com intoxicação energética. Por quê? Ele é um chakra ligado ao prana, a energia do processo digestório, em que o organismo aproveita os nutrientes, energias da alimentação, dos alimentos em geral. Então, uma área de alta vitalidade. Se você pega o chakra cardiorrespiratório, ele trabalha com o elemento ar. Quando você respira, o prana do ar circula em instantes pela corrente sanguínea, porque é um prana, uma energia mais leve. Mas o prana da comida leva horas para o chakra umbilical processar. Então, em ataques espirituais, é uma área mais densa para os caras pegarem do que o chakra cardiorrespiratório, onde a energia é mais aérea, mais a parte afetiva. Agora, cá embaixo, emoções de entranha, picuinha, ciúminho, coisinha pesada, é o chakra umbilical. Por isso que na tradição hindu é representado por um carneiro, que parte para cima de cabeça sem pensar, né? E ali é uma área que satura muito. Então, uma das formas de trabalhar é autopasses na barriga, dispersivos primeiro, girando, para limpar e depois energizar, ou de dentro para fora a figura de um sol pulsante alguns instantes. O bija mantra desse chakra é o Uram, no yoga, também o Uram vibrado, também protege. Mas isso vai depender muito do que a pessoa está fazendo. Mas os que são mais afetados são os que trabalham com o público e os que abusam de álcool. Tomar um vinho não é um problema, tomar uma garrafa é uma encrenca. Tomar uma cerveja é uma coisa, tomar 3 é outra. E tomar nem que seja um copo e dirigir é outra encrenca. Então, alguém que estuda a parte espiritual pode até consumir álcool moderadamente, um vinho no almoço não há problema, mas o excesso de álcool, ele vai deixar o chakra umbilical zoado, que é o que vai processar a energia do álcool, além de abrir porta para assédio espiritual. Wagner, eu tenho uma pergunta aqui da Luna. Luna, eu vou lá olhar no grupo. Ela falou que deixou no grupo dos neófitos do IPPB. Olha o nome do grupo. Olha, eu fiz saber aqui hoje que esse grupo foi formado, pessoal. Fizemos um curso tem 2 semanas, o Fael estava junto, e a turma de umas 90 pessoas estava tão legal que eles fizeram um grupinho, né? E botaram neófitos do IPPB. Eu fui saber disso aqui hoje. Vou falar. A Luna perguntou o seguinte, ó. Pergunta para o Wagner. Quando sinto que estou sendo atacada, manipulo energia, fazendo os movimentos do Tai Chi para me defender. Mas sinto que piorou tudo com isso, pois na hora funciona bem, mas depois eles me pegam. Como consigo me defender sem ser agressiva e dar um choque no outro? Não consigo entrar em oração com amor, porque a adrenalina do medo me faz reagir com certa agressividade. Só penso em me defender. Isso. O lance é profilaxia. Então, antes de permitir um ataque chegar para você ter que defender, no teu momento bom, se enche de luz, para na hora H você ter um reflexo automático sem precisar
ter medo ou pilhado pela adrenalina. Tipo, eu irradio energia, me acostumo. Qualquer coisinha que vier depois, eu já irradio serenamente. A profilaxia é o melhor. Trabalhar a si próprio, independente de ataque. E encher a aura de luz. Se ela faz tai chi, o tai chi é bom para harmonizar o campo energético. Agora, a grande defesa é exteriorizar. Ao exteriorizar, não pode ter nenhum pensamento bélico. Tipo assim, você é uma entidade obsessora, eu estou aqui falando, ali tem um obsessor. Deixa eu irradiar uma energia e jogar ele no fundo do umbral. Veja, um ataque meu. Deixa eu jogar energia, fazer um estado vibracional, dar um choque nele. Você não tá sendo fraterno. Aí vem a pergunta, alguém com medo pode ser fraterno? Não. Então, a autossegurança da pessoa faz que mesmo no momento difícil ela irradie uma energia tranquila que ajuda os caras, em vez de confrontar, para que eles encontrem um caminho de luz, eles não vão voltar depois para te atacar. Então, o tai chi é bom para harmonizar, mas para desassediar é melhor uma exteriorização de energia. E ela continua fazendo o tai chi em outros momentos para ficar bem, mas costuma exteriorizar a energia. Com sentido legal, a maior defesa que tem. Ela com a energia exteriorizada no momento à parte, depois o tai chi é só para ela se Isso, reequilibrar. para ela própria no dia a dia. O tai chi é manutenção e equilíbrio. Agora, na hora que apertar, ela tem que irradiar energia. O lance é com sentimento legal e sem o medo e sem adrenalina, com segurança e paciência. Uma vez você falou que espíritos lhe disseram que tinha algum tipo de consciência até nos átomos. Poderia relatar essa experiência? Foi quando eu tinha uma... Não foi isso. Uma vez, eu não sei exatamente como foi que o Espírito falou, eu perguntei o que era Deus, ele fala que a ligação começava pelos átomos. Eu nunca entendi aquilo naquela época, hoje eu começo a mais ou menos ter uma noção. Quando você começa a estudar moléculas, átomos, microbiologia, você começa a ver que existe os elétrons, os prótons, os nêutrons, existem os elétrons se organizando em sistema eletrônico, existe a camada de valência, que é a última camada, que é como se tivesse aura no elétron. Ele tem, o átomo tem aura, velho. Ele tem camadas nele. São 7 camadas, aparentemente, 7 dimensões astrais. E a última camada, que é a última camada, é a camada onde um átomo se conecta com outro, que é quando ele faz ligação covalente, que é quando vai virar molécula. Ou ligação de hidrogênio, que é quando as moléculas se conectam com outras moléculas. Aí, nisso, cada um se conecta de acordo com a sua situação, por exemplo, quem tem para criar um nível de equalização, o oxigênio de uma forma, o hidrogênio de outra, então, velho, é quando você começa a ver, talvez ele tenha falado aqui, para você entender, até faz sentido. Como é que eu vou entender o macro? Talvez seja tudo uma cópia. O macro seja o mesmo princípio do micro. Então, quando você fala, para você entender Deus, talvez, você tenha que tentar começar a entender como é que funcionam as ligações pequenininhas, então, delas ligadas a gente. Aí eu comecei até a pensar uma loucura, mas eu viajo tanto nos meus pensamentos. É o seguinte, será que talvez, por exemplo, eu para as células eu sou um Deus. Para minhas células eu sou um Deus. Eu vou pensar nisso, cara. Eu sou um Deus para minhas células. Será que a célula não será que acredita em ser humano? Eu acho que nós somos parte de um somos todo. autônomos. Será que Deus não está em evolução também? Tá entendendo? Então, será que são vários? É incrível. E faria sentido até bondosamente. Por que ele tem que estar parado? Por que ele tem que ser um Deus? Não, eu sei tudo. Não faz o menor sentido. Quer dizer, o conceito de criação é somente um momento nosso agora, tal, e é preciso entender que nós precisamos desse ser. Se eu morro, as células vão junto comigo, entre aspas, né? Elas vão encarnar de novo. Que as células encarnam através da mitose, da meiose, ou sai daqui, é transmitida à frente. Não sei dizer o que é isso, velho. E a célula, eles falam, no corpo humano mesmo, faz de tudo para te manter vivo. Exato. Tá fazendo tudo isso por E você. depende, eu estou em evolução porque minhas células conseguem evoluir também. E ela vai se as minhas células ficam doentes, eu também fico. Se eu bebo água aqui, as minhas células estão hidrolizadas. Exatamente. Se eu como melhor, elas estão comendo melhor. Aí, assim, de certa forma, a gente às vezes se culpa por estar doente, né? Mas não sabe o princípio qual o tamanho desse processo de conexão, quão profundo isso é, né? É difícil dizer, assim. O fato é o seguinte, mais legal, independente de qualquer coisa, é que a gente sai do corpo e vê que a vida continua, mas a gente continua sem saber nada. É só uma coisinha que você sabe. Eu penso parecido mesmo, porque a gente sabe aquilo que dá para saber e a gente precisa se contentar com isso, né? Olha, até aqui a gente sabe, a gente saiu daqui, vai passar por isso, isso e isso, só que a gente quer enxergar lá o degrau lá de cima e não tem como a gente talvez chegar. seja mais fácil, como o caso do caso, você vê um exemplo pequenininho, nosso aqui,
Tentar entender. Nós também nos ligamos da mesma forma, por exemplo, inclusive é interessante, os elétrons, eles têm repulsa, que é a hora que eles têm as formações angulares, que eles mudam para lá, tal, nós temos repulsa magnética, o tempo inteiro está se trocando pela parte da negatividade. Então, quanto maior negativo o ser for, maior são as conexões que ele pode fazer, quanto mais entre aspas, mais repulsa ele tem. O carbono, por exemplo, que tem um determinado nível de equilíbrio, é quando ele consegue fazer as maiores ligações. Então, você vê, isso, talvez o exemplo do macro esteja no micro. A gente começa a ver como é que funciona o processo, você vai ver que aparentemente até as dimensões são parecidas. Nós temos 7 dimensões, tem conexões por questões de positividade e negatividade. Então, tudo meio incrível. cabalístico também, né? Tudo incrível, é incrível. E uma vez um amigo meu falou um negócio pra mim que é de se refletir. Ele falou assim, cara, quem que tá jogando The Sims com a gente, né? Pois é. Aí vem um monte de teoria da conspiração, né? Tem gente que assim, ninguém sabe, velho. Parece que é tudo meio que entre erro e tentativa, né? A vida parece que tem, depois da lei de Darwin, né? Que é tudo erro e tentativa, né? Que você vai, talvez de até certa forma seja, a gente vai se adaptando àquilo, né? Mas nada é por acaso, velho. Né, porque a gente vai vendo essas teorias aí, de repente você fala, nossa, será que você que tem um ET me controlando aqui? Tem gente que fala que fazendo aquilo não a meu bel prazer? Não, o Matrix, quando chegou também, criou um negócio na cabeça da gente, não foi? Saber até onde, de fato, está ali a dominação sobre o processo. Aí a gente que fala que a encarnação é um processo é um aprisionamento. De certa forma, é uma escola que ele aprisiona, por exemplo, é como se você entrasse na faculdade, só pode sair formado. E às vezes a pessoa fala o seguinte, eu entendo esse conceito que algumas pessoas falam assim, ó, você pode definir agora, e eu posso definir agora, o Leandro, a Michele, você pode definir que você não vai reencarnar mais. Não pode. E tem gente que fala assim, e você vai entrar num nível de não se culpar mais. Mas como isso pode acontecer? Não tem como. É como, eu acho que, por exemplo, a luz vem passando livre. O que acontece quando ela passa perto de um planeta? Mesmo que minimamente, isso já foi provado numa estrela, ela modifica, ela se curva pela gravidade. Talvez a gente, no mesmo princípio, não consiga fugir também dos lugares. Você vai passando, um determinado planeta te puxa magneticamente. Então, de certa forma, há um aprisionamento, e passa a ser um aprisionamento pior quando você tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Então, dá a sensação que alguma coisa está brincando com você, né? Por que eu estou sofrendo? Mas a pergunta é, a gente aprenderia se não fosse o sofrimento? Exato. Só pensa. É o desafio que você tem, né? Pega um ser humano perdido, sei lá, um político corrupto que desvia recursos do SUS. Me explica, essa pessoa vai aprender alguma coisa com o conselho? Sério? Você acha que vai desencarnar? Você olha, não faça mais isso. Ou você tem que pegar essa pessoa e botar para ela entrar na fila do SUS. Exato. Não basta só chegar e falar, você promete que não vai fazer mais isso. Não adianta, velho. Botar como político não de novo. Na questão, independente da questão, ninguém quer que ela sofra só por sofrer. Como que faz para ela aprender? É isso que eu quero fazer. Como é que ela aprender a não fazer mais aquilo? Ela passando pelo que ela está fazendo as pessoas passarem. E ela precisa sofrer, e às vezes sofrer, não quer dizer que todas as pessoas estão fazendo por isso, estão sofrendo, né? A gente também passa por coisas só pela percussão de nascer aqui. E você nascendo, você tem uma determinada regra e a consequência também é passar por aquilo. Mas é necessário que ela passe por aquilo. São as coisas assim, são os experimentos. Talvez essa máxima aí que algumas pessoas falam, eu até compreendo que tem esse raciocínio, mas talvez as pessoas possam se libertar da encarnação aqui, mas não em outro lugar. Não, você vai se libertar do planeta Terra. O planeta Terra é uma escola. A escola tem um limite de conhecimento para lhe oferecer. Passou pelo conhecimento, você pode ficar um pouco mais para dar uma força, que eu aprendi até com a Carita isso. Tem os bodhisattvas, que são seres que resolvem ficar aqui para dar uma força. Os mestres, que já não precisam mais encarnar, mas ficam, que são mestres do planeta Terra. Mas aí ele sai daqui para continuar sua aprendizagem em outro lugar. Para a gente, são são mestres, né? Quer dizer, o cara que passa por aqui não fica mais nervoso, o cara que por aqui toma tapa e de amar, é um mestre, né? Claro. O cara no trânsito ali de São Paulo, cara que hora para chegar no lugar. Vê que coisa incrível. Pega os exemplos de profissões mais difíceis que tem aqui na Terra. Sei lá, o cara é um doutor em não sei o quê, fez pós não sei aonde, em Harvard e tal. Verifique que ele vai ter muito conhecimento, mas não necessariamente emoção equilibrada.
Você pega um grande... Inclusive, é muito difícil você pensar essa parte jurídica, em como as pessoas se tratam ali dentro, mas que são tão raivosos com palavras bonitas. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Querendo isso aqui, matar Vossa outro cara, Excelência, né? na verdade, está querendo me mandar para algum lugar. São seres com autoconhecimento e pequeno controle emocional. Quer dizer, conhecimento não é nada, velho. Porque o maior aprendizado que você tem aqui é conseguir equilibrar. Até porque você está encarnado hoje aqui como um cara simples, mas você pode ter sido Exato, um mestre. um doutor, não sei de que, na outra vida, nessa precisou nascer mais simples, para poder até ter um pouquinho de humildade quanto ao conhecimento, ao que fez em relação ao que, como estava. Então, o que mais conta é emoção harmonizada, inteligência emocional aqui. E esse ponto que você falou me faz refletir, assim, esses caras, eles colecionam diplomas, tal, claro, inteligência A, cultura A, conhecimento A. Só que aí, vamos dizer, a vontade própria muitas vezes não há. Dentro de certos ramos aí, o cara precisa ter títulos, né? Porque às vezes ele precisa entrar dentro A arrogância começa a subir também, né? Dentro de um status ali, né? Umas coisas que eu não consigo entender, velho. Uns tratamentos, tá bom, beleza, vossas excelência e tal, todo mundo tem que sentar só quando a pessoa chega, tem um respeito, faz sentido até certo ponto, mas a personalidade humana, quanto mais, se ela não trabalhar muito bem com conhecimento, ela vai se perdendo, velho. Dificilmente não fica arrogante ou sentindo superior aos outros, né? Tem gente que se sente superior aos outros até pelo corpo que tem. Eu já conheci gente que se sentia bem mais bonita que a outra pessoa só por causa do nariz. Sim, investe, às vezes, até em modificação. Exato. Né? Ou, sei lá, por coisas que usa, ou se sente superior. Você vê que interessante que não é. E quanto trabalho deve dar isso no desencarne, velho? Chega do lado de lá, eu imagino que por isso que a Bíblia até falava, né? Os creme no corpo. Imagine uma pessoa muito rica desencarnando. Que dificuldade danada. Você vai lá, espera um pouquinho aqui que... Ou no hospital, não, que eu estava acostumado com tudo de bom e de melhor lá, a coisa existe também, mas é organizadinho, é igual para todo mundo. Cadê minha água Perrier, por favor? Aqui não tem isso aqui. Eu acho que existem dimensões de pessoas totalmente perdidas. No livro Iniciante na Viagem Astral, não, A Viagem de uma Alma, de Peter Richelieu, ele conta a história de uma dimensão de pessoas que vivem só riqueza. Vivem como se fosse numa mansão, com menos de do onde melhor, com carros importados na frente, aquela coisa meio de... Muita gente passa a vida inteira querendo aquela vida, ou está nela, aí vira um plano de ilusório, materializado assim. Então, existem bairros de gente rica, no umbral. Cara, isso daí é interessante, porque esse daí eu nunca tinha ouvido falar. Como assim? A pessoa... isso é interessante, vamos lá. A pessoa, ela desencarna nesse estado. Tem gente que gosta do glamour, velho. E ela gosta da riqueza. Tem gente que usa roupa de marca. Você olha pra pessoa assim, tipo, não é nenhum problema você usar uma roupa de marca, mas fazer disso somente o caminho e categorizar outras pessoas, se elas têm valor ou não por causa disso, é patológico, velho. E eu até às vezes comento, cara, tem gente que se veste assim, com tanta exuberância que você fala, não tá legal isso. Pois é, não, exato. Né? Tem o ridículo, né? Visualmente passa do limite. Um pouco mais simplicidade. O Neymar faz um pouco disso, né? Às vezes os jogadores de futebol começam um negócio meio colorido, você fala, meu Deus. Parece um pavão. Olha eu aqui, né? Tipo, cara, botar uma melancia na cabeça, né? É um desespero, é patológico, porque a pessoa já está em evidência, mas precisa constantemente fazer alguma coisa para continuar chamando a atenção. Talvez tenha uma técnica ali de marketing no meio do processo que a gente não consegue chegar. Deve ter uma lavagem cerebral, né? Mas assim, existem pessoas que, sendo ou não ricas, tá? Elas vivem isso. Aí existem dimensões de restaurantes, de casas ricas. Então o cara tá ali, é um vazio desgraçado, porque você vive ali naquele processo, é uma ilusão, né? E você fica naquilo o tempo todo. Tipo assim, o cara desencarnou, daí lá no umbral tem a área dos sofredores, tem a área do pessoal que tá no lodo ali. Porque tem gente que não tá aparentemente sofrendo. Tem tipo uma vibe ali que o cara tá tipo achando que ele tá num iate. Exato. Você consegue imaginar uma pessoa que tá dançando num show sofrendo? Não. Mas se você parar pra pensar, se ela tá o tempo inteiro só em show, aquilo é saudável? Ela tá uma fuga. Claro, a vida existe você cuidar dos seus filhos, sei lá, você trabalhar, você ter responsabilidade, você tem que ter sua moradia, você tem uma vida mundana, até banal, mas tem que ter. Você que tá aí, lembre-se, pessoal, comenta aqui, tudo o que foi falado está aqui na descrição, tanto as redes sociais, o vídeo que o Wagner falou, canal de cortes,
o tarô e a terapia de vidas passadas. Nosso grupo silencioso no WhatsApp, para você poder receber sempre em primeira mão. Tá aqui, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Assim você recebe em todas as redes possíveis aí os conteúdos. Nosso Instagram é @filhosdotodo. Tem uma publicação colaborativa com o Wagner Borges, que está lá. Siga-nos nessas redes sociais.